Boa A noite, nossa pessoal, sejam gravação. bem-vindos. Pode E falar, eu... Tati. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. E hoje é comigo. Hoje é a vingança. Outro dia tive que ficar quietinha, agora hoje eu vou falar um monte. Ai, ai. Pois é. Hoje eu vou ficar aqui de acompanhante, né? Se caso precisarem falar alguma coisa de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, se surgiu o assunto no meio do negócio, né? Eu vou estar aqui. Mas hoje o assunto é prioritariamente com a Tati sobre ICMS, então, e fato gerador e contribuinte, né? A gente vai ter aula mais para frente para falar de base de cálculo, enfim, para falar de outras coisas relacionadas ao ICMS. Mas inicialmente o que a gente pensou? Vamos intercalar aulas com assuntos específicos com aulas de fato gerador. E aí, quando a gente terminar as aulas de fato gerador, então, por exemplo, semana que vem a gente vai propor algum assunto específico que aí a gente ainda não decidiu, mas pode ser, por exemplo, uma industrialização por encomenda, venda de veículos usados. A gente vai decidir isso ainda ao longo da semana. E aí, na outra semana, possivelmente, ou vai ser fato gerador de SSPI ou fato gerador de PIS/COFINS. Então, a gente vai intercalar isso até trabalhar todos os tributos na parte de fato gerador. Aí depois, o que vai vir, né, Tati? Base de cálculo, que é fundamental para a gente dar prosseguimento no nosso estudo. Então, para a gente não ficar só em fato gerador e base de cálculo, a gente vai fazendo, vai intercalando, né, esses assuntos com vocês, para a gente poder dar sequência. Da mesma forma como os outros dias, gente, a aula vai acontecer da seguinte forma: de 1 hora a 1 hora e 30 de aula. E hoje a Tati vai falar pra caramba, porque vai ser só ela falando, né? E depois que terminar essa parte, então, do assunto, do conteúdo, aí a gente abre para os questionamentos de vocês, tá? Então, os questionamentos serão feitos ao final. Até a propósito, se preferirem, né? Fica a critério de vocês, mas eu sugeriria dar uma segurada na dúvida, anota num papel, enfim, e deixa para mandar no final. Por quê? Porque pode ser que a Tati acabe explicando a tua dúvida antes mesmo, né, da gente chegar lá na parte das perguntas. E aí a gente acaba direcionando essas perguntas para aquelas que realmente precisam ser respondidas, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra, que eu já falei demais por hoje. Hoje o dia é todo da Tati. E bora lá, Tati. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Deixa eu começar aqui. Ok, vou compartilhar um materialzinho com vocês. Gente, esse material vai ser disponibilizado lá na plataforma. Ô, Juliana, apareceu? Sim, senhora. Ótimo. O material vai ser Bota disponível. ali ocultar, Tati. Ah, tá. Para não ficar tampando o escrito. Pronto. Perfeito. Uhum. Esse material vai ficar disponível na plataforma, tá, para vocês. Então, logo no final, quando a gente subir o vídeo, ele vai também. Então, vamos começar a falar só de fato gerador de ICMS. Vai ser a noite toda, né? A aula toda. Gente, então, assim, é muito comum nós ouvirmos falar do fato gerador de ICMS, que é a circulação de mercadorias. E né? Circulação de mercadorias. Mas tem mais coisinhas que a gente tem que olhar. Aqui nós vamos falar da situação de empresas normais, porque uma empresa optante pelo Simples Nacional, né, ela é tributada pela Receita. O ICMS para empresas normais não é a questão de ser uma receita, é muito normal no dia a dia nós falarmos como, o fato gerador de ICMS é a venda, vendeu tributa, mas não é isso, o fato gerador é a circulação. Claro que a regra é, circulou, vai tributar o ICMS. Aí nós temos que verificar se existe no regulamento alguma situação que suspende aquela tributação ou que é diferido. Aí nós temos que olhar se existe alguma situação para não tributar. Mas a regra é circulou, tributa. Aí temos que se não tem tributação, se existe, né, alguma base legal para eu não destacar. O que eu vejo na prática? E o pessoal pergunta muito para mim, Tatiana, eu estou mandando uma remessa X, né? Remessa X. Onde está a base legal para não tributar? Não sei como assim. Primeiro eu tenho que saber o que é a operação para verificar se existe algum tipo de situação para não tributar, porque é circulação tributa, ok? Então, assim, é muito comum no dia a dia, eu falo bastante, eu assisti uma aula no final de semana de uma tributarista bem renomada, ela também falou isso. Não é venda. É venda, tributa o ICMS. Ela falou que era venda, então tinha que tributar o ICMS. Claro, no conceito que ela estava explicando, nós entendemos, né, do que ela estava falando, mas é para a gente evitar isso. Teve circulação, teve saída, então se tributa o ICMS, tá? Não é só venda. Ok? Então, circulou, tributa o ICMS. Outra coisa,
Prestação de serviço de transporte. O transporte, quando ele inicia e termina no mesmo município, ele é serviço sujeito a ISS, transporte municipal. Quando o serviço inicia no município e termina no outro município, a tributação daí é ICMS, intermunicipal e interestadual. E aí, gente, aqui, depois nós vamos falar um pouco mais sobre a prestação de serviço. Aqui não importa aonde está inscrita a transportadora. Então, por exemplo, a transportadora é lá da Palhoça, inscrita na Palhoça. E aí ela vem em São José e faz um serviço de transporte que iniciou em São José e terminou em São José. Ela pegou num bairro e levou para outro bairro. Início e término no mesmo município é ISS. Independente dela ser da Palhoça, para ser ICMS, ela teria que começar na Palhoça e terminar em São José, ou ser intermunicipal. Então, na questão de serviço de transporte, não interessa aonde a transportadora está inscrita. O serviço em si. Então, você tem que olhar onde iniciou e aonde terminou o serviço de transporte. Se for no mesmo município, ISS. Se for em municípios diferentes, ICMS. E olha só, um exemplo bem legal que tem aqui. Alunos. Vamos supor que tem a Universidade X e aí sai o ônibus de outra cidade para levar os alunos todas as noites para a universidade. A tributação aqui é ICMS. Então, vamos supor, deixa eu ver, a Universidade de Tubarão e o ônibus vem de Uruçanga para Tubarão. Traz os alunos, leva de volta para Uruçanga, tá vendo? Vem de Uruçanga e depois leva para Uruçanga. Mesmo assim, é intermunicipal. Porque ele começou em Uruçanga, terminou em Tubarão. Começou em Tubarão, terminou em Uruçanga. Então, é um fato gerador do ICMS, ok? Como eu falei, nós vamos falar bem mais de serviço de transporte, tá? E a prestação de serviço onerosa de comunicação, também vou pedir para vocês esperarem que mais para o finalzinho da aula a gente vai falar sobre isso. Bem, onde é que fala sobre o fato gerador do ICMS? Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, né, a famosa Lei Candir. E aí nós temos o regulamento interno dos estados. Em Santa Catarina é o decreto 2.870 de 2001. Logo nos primeiros artigos já se fala do fato gerador. Você tem que entender. E assim, eu e a Juliana estamos sempre batendo na tecla, né? Gente, não menospreza a questão do fato gerador. Porque às vezes a gente resolve um problema só entendendo como que é o fato gerador daquela situação. Lá no Rio Grande do Sul é o decreto 37.699 de 97. No Paraná é o decreto 7.871 de 2017. Lá no Paraná é um decreto até bem novo. Alguns estados, tipo o Rio Grande do Sul é de 97. Oi? Não, era só um comentário breve que, além das legislações que você citou, na Constituição Federal, se não me engano, está no artigo 155 também, né? Trata sobre o ICMS, né? Sim. Lá fala do não, e só me chamou a atenção quando tu falou ali que uma tributarista renomada, né, falou das vendas, e como é importante não usar o termo incorreto, né, porque para efeito de PIS e COFINS é a venda, o fato gerador é o oferimento de receita que se dá pela venda de produtos ou serviços, né? E como tu bem disse, o ICMS não tem a ver com a venda, tem a ver com a circulação. E por que isso é importante? Porque a venda certamente gerará uma circulação, mas eu não tenho circulação só pela venda. Exatamente, bem isso. E é onde, Juliana, muitas empresas fazem a tal da remessa. Vamos fazer uma simples remessa, aí não tributa. Da onde que tiram isso? Né? Porque se a questão é ICMS, primeiro, simples remessa não existe. A gente tem que ter uma definição. Está saindo a mercadoria da empresa por quê? Porque eu estou doando. Porque eu estou mandando em demonstração. Quase tudo tem um nome, né? Então, a tal da simples remessa, o pessoal que acabou utilizando na prática, mas a gente tem que sempre analisar o caso. Mas a regra, seja lá a forma que for, para fins do ICMS, acontece a circulação, acontece a tributação. Aí você tem que olhar no regulamento se existe algum tipo de desoneração, ou suspensão, isenção, para aquela operação em si. Do contrário, tributa se não achar nada. Perfeito. E assim, Juliana, outra coisa importante é que, assim, eu falei do contrário, tributa se não achar nada, mas não é opcional. Quando eu digo que se não achar nada, é realmente procurou e não existe, né, suspensão ou isenção para aquela operação. Ou seja, em regra, circulou, tributa, salvo se a legislação trouxer alguma não incidência, isenção ou algum tratamento diferenciado. Perfeito, é isso aí. Tô aprendendo bem, hein? É isso aí. Já até vou passar o próximo slide que tu já, né, encerrou essa parada. É isso aí.
Bom, então agora vamos abrir esse fato gerador, porque nós temos o que é o fato gerador, o momento do fato gerador e o local que acontece o fato gerador. Para que estado eu tenho que pagar esse ICMS? E pensa na confusão que dá isso. Né? E tem que cuidar para não pagar para o estado errado, senão eu estou no mato sem cachorro. Imagina, eu tenho que pagar para o estado do Rio Grande do Sul e eu pago para Santa Catarina. Então eu tenho que analisar caso por caso. Claro que numa operação normal, o ICMS próprio, que é o que eu vou falar agora, é sempre para o estado onde está a empresa que está emitindo a nota, né? Remetendo a mercadoria. Então, estamos em Santa Catarina. A empresa catarinense está promovendo a saída, venda, né, transferência. O fato gerador é Santa Catarina. É sempre para o estado da empresa que está emitindo o documento fiscal, né? Considerando que a mercadoria também está saindo dali. Mas tem umas exceções, é aqui que a gente tem que olhar. Bom, então vamos lá. Vamos abrir, né, essa parte que eu falei item a item. Circulação de mercadorias, então, é fato gerador, aqui não se tem dúvida. Circulou, tributa, isso é fato. Aí, olha só como quem fez o ICMS foi bem espertinho, pensou em praticamente tudo. Eu digo esperto do ponto de vista do fisco, né? Porque do nosso ponto de vista tem muita coisa que deixou passar. Mas eles pensaram em tudo. Quando eles formaram lá a tal da Lei Candir, que é a Lei 87 de 96, que traz as regras padrões, né? As regras padrões do ICMS, colocaram que é circulação, mas eles disseram, não, mas peraí. E o restaurante que fornece refeição e bebida, nem todo mundo leva para comer em casa. É bem o contrário que acontece. A maioria das vendas no restaurante acontece, o consumo acontece no próprio restaurante. Então, circulação. Ah, não tem circulação, consumir ali, então não vai ter ICMS? Então, por isso que eles colocaram circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de refeições e bebidas. Não circulou, você consumiu no local. Mesmo assim, a tributação é ICMS. Aí aqui, ó, prestações de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, por qualquer via. Então, seja terrestre, seja aéreo, seja ferroviário. Ah, é uma moto. Eu contratei uma transportadora, motoboy, para levar peça, porque a minha empresa vende peça. São peças pequenas. Então, eu tenho um motoboy que leva na região. Gente, isso é prestação de serviço de transporte? Tem que pagar ICMS ou ISS. Se começar e terminar no mesmo município, esse motoboy teria que emitir nota de serviço e pagar o ISS. Se começar e terminar em municípios diferentes, ele tem que emitir, nesse exemplo, o CTE. Agora, vocês imaginem, você contrata o motoboy e exige dele o CTE, né? Complicado. Para entregar, eu estou falando mercadoria, não estou falando entrega de documento, tá? Entrega de documento é ISS, é outra história. Aqui eu estou falando de objetos, tá vendo? Pessoas, bem, mercadorias ou valores. Objeto não, objeto é outra coisa. Certo? Então, transporte de pessoas, transporte de bens, de mercadorias ou valor, sabe esses carros que levam dinheiro para o banco? Isso aí, se for prestação de serviço intermunicipal ou interestadual, é sujeito a ICMS, eles têm que pagar ICMS. Então tá. Prestações onerosas de serviço de comunicação. Aqui, veja bem, aqui a gente tem que falar de uma situação bem espinhosa. Oneroso, prestação de serviço de comunicação de forma gratuita, a própria Constituição Federal, ela determina a imunidade. Olha, não pode. De radiodifusão, né? Prestação gratuita de radiodifusão, tá lá na Constituição Federal. Claro, vocês imaginem como é que a rádio vai tributar ICMS da Tatiane, da Juliana, do João, da Maria, ouvindo os anúncios, ouvindo a música lá na casa deles. Daqui a pouco já troca de rádio e assim vai. Não dá. Então, assim, provavelmente na época pensaram nisso, é impossível, como é que nós vamos tributar essa situação? Então, para ser sujeito ao ICMS, essa prestação de serviço, olha bem, serviço sujeito a ICMS, nós temos dois. Serviço oneroso de comunicação e o serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Então, no caso de serviço oneroso, quer dizer, eu cobro por ele, aí tem que pagar ICMS. Então, a rádio não paga ICMS quando ela na transmissão para nós, né, para as pessoas que estão, para os ouvintes. Agora, a rádio paga ICMS quando, vamos supor que eu e Juliana decidimos fazer uma propaganda no rádio da SMR. Aí, o que acontece? A rádio não vai fazer isso de graça para a gente, eles vão cobrar por minuto, eu não sei exatamente como que funciona isso em rádio, mas eles vão cobrar, com certeza de graça não é. O que eles estão fazendo para a Tatiane e para a Juliana? Um serviço de comunicação, a veiculação desta propaganda, deste comercial. Então, eles teriam que emitir nota de serviço de comunicação e tributar o ICMS. Ah, mas Tatiane, as rádios não fazem.
Aí depende, porque daí tem rádio comunitária, porque tem tanta coisa que envolve isso, gente, que é uma coisa de louco. Mas veja bem, a rádio comunitária, geralmente elas têm documento do Estado de utilidade pública. Eu não estou falando da rádio normal, aquelas comunitárias. Então, elas conseguem no Estado um documento de utilidade pública dizendo que ela é da parte social, porque educação, né, assistência à educação e essa parte social, lá na Constituição Federal também diz que tem imunidade, né, sobre a renda, enfim, sobre os serviços. E aí, se essa rádio provar para o Estado que ela tem essa função social, e ela é comunitária, deixando bem claro isso, ela consegue esse documento do fisco, desonerando ela do ICMS. Então, é por isso que algumas rádios não pagam ICMS. Então, elas vão divulgar uma propaganda, essa veiculação, elas acabam não pagando imposto por causa desse documento do Estado. Mas é muito específico, é para as que são comunitárias. As demais rádios que têm finalidade de lucro, enfim, essas aí vão pagar ICMS quando presta serviço de comunicação, ou seja, quando ela cobra pelo anúncio, pela propaganda, pelo anúncio de emprego para uma empresa X. Aí não confundam aqui propaganda com a veiculação da propaganda. O desenvolvimento da propaganda, a criação da propaganda é fato gerador do ISS. Aí vocês vejam o quanto se paga de imposto, né? Estou lá desenvolvendo a propaganda, a criação dela, a empresa que desenvolveu, a pessoa, né, que fez esse trabalho, ela vai pagar ISS, porque está lá na Lei Complementar Propaganda, na 116, né, do ISS. Quem veicula essa propaganda é Serviço Oneroso de Comunicação, então ela paga ICMS. Dorme com um barulho desse, né, Juliana? Nossa. Ainda bem que tu já falou, eu ia te perguntar sobre a rádio comunitária, mas tu já falou, então não precisei nem perguntar. Mas menina, eu dei uma aula numa pós, e olha, foi o quê? Os primeiros 5 minutos? Acho que nem deu 5 minutos. Eu comecei a falar, quando eu citei isso, a pessoa veio mais brava, que eu estava dizendo que ela tinha que tributar ICMS, e ela tinha uma rádio e eu estava falando coisa errada. Aí, eu disse, calma, jovem, vamos lá, vamos esclarecer bem essa situação. Uma coisa, outra coisa, né? Isso, exatamente. Então, confundiu com desenvolvimento, porque realmente, assim, quando tu vai ler decisões e todo o material que você encontra, o Juliana, ele não fala assim, ó, o desenvolvimento, a criação da propaganda é ISS e a veiculação dela é ICMS. Eles vão falando sempre como propaganda. E claro, quando a gente escuta propaganda, a gente está pensando na veiculação dela, não na arte de fazer essa propaganda. E é onde dá confusão, né? É porque a função da rádio é veicular, né? Quem, em regra, elabora todo o material publicitário é uma agência de publicidade e propaganda, né? Exatamente. Então, são coisas diferentes, fatos geradores distintos, né? Tá vendo como é muito importante essa questão de saber o que é cada coisa e entender o que é esse serviço, né? Porque sempre que tem serviço, e aí eu vou dar um exemplo aqui, que envolve mercadoria, dá confusão. E agora? Né? Tem muitas situações que fisicamente existe, o produto existe fisicamente, mas ele não é um produto, ele é um serviço. E aí, por isso que a gente volta a falar o quanto é importante entender o que é fato gerador, né? Bom, depois a gente volta a falar da comunicação, mas assim, ó, o que é o exemplo mais comum da comunicação? É a telefonia, a telecomunicação. Aí ninguém tem dúvida que paga ICMS. O que dá confusão é exatamente essa questão da veiculação dela, tá? Bom, aí olha só o quarto item aqui desse slide. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência dos municípios. Aí já começa a envolver mercadoria e serviço. Gente, olha só que interessante aqui. Tem quem já veio os meus cursos que eu falo de fato gerador, já sabe até qual é o exemplo, porque não tem um exemplo melhor para esse caso. Fabricação de móveis embutidos. Você contrata um marceneiro, ele vem na sua casa, ele faz a medição do teu espaço, ele faz um projeto, ou paga alguém para fazer esse projeto. Ah, você aprovou. Ele vai lá na marcenaria, corta, faz o trabalho que tem que fazer, vem e monta o móvel naquele seu espaço, exatamente do jeito que você escolheu. E agora? Que tributação deve ocorrer? Gente, o trabalho de marcenaria é um trabalho industrial, ele é uma indústria de móveis. A única diferença que ele tem de uma indústria de móveis que faz por lote, que é tudo igual, é que ele faz sob medida, ele faz exatamente, ele aprova um projeto antes, mas a questão de fabricação é indústria, isso aí é um processo produtivo. Então, assim, não existe separar
o que é mão de obra do que é insumo, do que é material. Insumo, né? Lá vai eu com insumo. O que é mão de obra do que é material. Não existe isso. Eu vi na prática, não foi poucas vezes, tá? Aqui em casa, quando eu fiz, pessoas que me falaram também nos cursos, o pessoal comenta, Tatiana, tem um marceneiro que manda 2 notas, quando mandam, né? Vamos falar dos que mandam nota. Vem uma nota do material, eu mandei fazer uma cozinha, vem uma nota do material e vem uma outra da mão de obra do desenho e da mão de obra de fazer esses móveis mesmo. Tá certo? Não, tá errado. Se fosse assim, toda a indústria teria que fazer separado nota de serviço quando ele vendesse um bem, uma mercadoria que ele produziu. Então, ele fez lá uma televisão, ele emitiria uma nota do produto televisão e uma da mão de obra de produção, né? Então, isso não existe. A não ser que tivesse escrito na Lei Complementar 116, que é a lei do ISS. Se lá tivesse dizendo serviços de marcenaria, exceto material aplicado, por exemplo, aí ok, está claro, mas não tem. Procura para ver se você acha, olha item por item. Eu, quando eu estou em dúvida, que eu jogo palavra-chave e não acho, eu olho item por item e vou descartando. E aí fica só aqueles, deve ser isso aqui. E aí eu analiso. Esse caso eu garanto para vocês que não tem. Tem respostas de consulta, tem solução. Eu procurei, assim, que às vezes Santa Catarina não acha nada, mas aí você joga lá no Google e você acha soluções de São Paulo, de Minas Gerais. Então já tem, alguns estados já se manifestaram sobre isso, sobre especificamente o móvel embutido. E é tudo ICMS. Então, se eles me cobraram 20 mil reais para fazer uma cozinha, eles vão ter que emitir uma nota fiscal para mim de venda de cozinha. 20 mil reais. Tudo ICMS. Mas Tatiane, eu posso separar no contrato? Gente, tudo que eu tô falando são coisas que chegaram para mim já, tá? No contrato, eu separo o que é o projeto, o que é o material e o que é o serviço. Posso fazer? Daí eu posso emitir nota separada? Gente, contrato não altera a legislação. Então não dá. Você pode até fazer o contrato, mas numa fiscalização, o fisco nem vai olhar aquele contrato. Desde quando o contrato muda o fato gerador? Isso tudo é ICMS, então não adianta, tá? Não vai te ajudar neste caso. Agora, se você me disser assim, não, Tati, a gente faz diferente. O marceneiro vem, faz a medida, faz a produção, e o montador é uma outra pessoa que vem montar, e aí esse montador emite a nota fiscal direto. Vamos supor que é a Tatiane que contratou. Então, eu, Tatiane, contratei, o marceneiro veio aqui, fez para mim, e veio uma terceira pessoa montar. E aí essa terceira pessoa emite a nota direto para mim e eu pago direto para essa terceira pessoa. É como se eu tivesse somente comprado o móvel e contratado um outro da minha confiança, enfim, para prestar o serviço. Daí, beleza. Agora, se ele emitir a nota contra o marceneiro, isso é custo lá na produção dele. Ok, gente? Então, aqui é tudo venda de mercadorias. Deu para entender essa parte, Juliana? Yes. Então, tá. Agora, olha só. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviço sujeita ao ISS quando a lei complementar o sujeitar à incidência do ICMS. Vou dar um exemplo bem comum. Oficina mecânica. Exatamente esse caso. Vai lá na lei complementar 116. Então, gente, olha só. Nós vamos dar uma aula de fato gerador do ISS, tá? Vai ter essa aula, é fato, que é muito importante também. Na dúvida, tenho mão de obra e tenho mão de obra e serviço. Eu tenho mão de obra e tenho mercadoria. Separo, faço tudo serviço, faço tudo mercadoria, dá uma olhada na lei do ISS como que está, que vai te ajudar a entender. Então, lá na lei complementar, neste caso do móvel embutido, não aparece nada, tudo mercadoria. No caso da oficina mecânica, não está escrito oficina mecânica, mas lá no item 1401, 0102, mas é lá, no 14. Está dizendo assim, reparo, conserto, manutenção em bens móveis de terceiros. Entre parênteses, exceto as peças utilizadas no conserto que estão sujeitas ao ICMS. Então, é por isso que quando você vai numa oficina, que faz a coisa certa, né, claro, você vai ter 2 notas. Uma da mão de obra e uma outra da venda das peças, né? Por que o pessoal comemorou tanto, né, que as peças automotivas saíram da ST em Santa Catarina? Né? Não sei, hoje eu já nem sei mais se eles estão felizes ou não, porque agora tem que pagar 17% de ICMS. Mas eu acho que desonerou um pouco, sim. Bom, o que acontece? Ela vai ter que emitir uma nota de venda das peças, vamos supor que a Tatiana está com o carro estragado, foi lá arrumar, trocar umas peças. Venda da peça, mão de obra, nota fiscal de serviço. Não misturem os documentos fiscais, porque daí vai pagar o imposto errado. Ô, Juliana, se eu era para ter emitido uma nota de venda e fiz serviço,
eu vou pagar o imposto estadual errado, né? Vou pagar municipal ao invés de estadual, mas na parte federal também tem reflexo, né? Então, é que no aspecto federal, e aí de novo a gente volta àquela questão do fetiche por nota, né? Que a galera tem que perder um pouco do fetiche por nota e avaliar o que de fato aconteceu. Se foi uma venda de mercadoria, atividade comercial ou atividade industrial, a gente tem uma tratativa isso olhando sob o ponto de vista do lucro presumido, né? Porque se a empresa é lucro real, pouco importa se foi receita de serviço, receita de venda de mercadoria ou receita de industrialização. Para aspecto do imposto de renda e contribuição social no lucro real, isso não faz diferença nenhuma, porque a gente apura com base no lucro. Para PIS e COFINS, em regra, também não faz diferença porque a gente tem regime cumulativo ou não cumulativo, que é pela receita oferida e não pelo tipo de receita, né? O que pode variar é que na situação de comercialização e industrialização, alguns produtos, alguns NCMs têm lá tratamento diferenciado. Mas olhando sob o ponto de vista de receita oferida, a legislação do PIS e COFINS não distingue se a receita oferida com serviço, com mercadoria, comprada para revenda ou industrialização. Porém, no lucro presumido, imposto de renda no lucro presumido, existe uma distinção para a gente formar a base de cálculo, que para indústria e comércio é um percentual e para serviço é outro percentual. Então, se for serviço, a base do imposto de renda, por exemplo, é 32% da receita oferida. Comércio e indústria é 8%. Então, faz bastante diferença. Tá. Uma questão, por exemplo, que daí ela corrobora com esse conceito do ICMS, do ISS, na questão da gráfica, né? Porque a gráfica tem situações que pode ser serviço e tem situações que pode ser industrialização. É isso, né, Tati? Ui, gráfica até acelera o coração quando fala em gráfica, mas é tão nervoso, né? Então, na área federal tem várias soluções de consulta falando sobre gráfica no ponto de vista do lucro presumido, se aplica 8 e 12 ou 32, justamente porque ela entra nesse mérito de quando vai ser serviço e de quando vai ser uma industrialização. Mas nesse aspecto ela corrobora, ou seja, ela vai ao encontro, né, a esse conceito do IPI, do ICMS, enfim. Aliás, do ISS, né, desculpa. Tá. Não, beleza. Agora sim, né, o Estado e o município vão se rasgar aqui, porque cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, e claro, se o Estado descobrir que era para ser ICMS e foi ISS, ele vai cobrar. A malha fiscal tá aí para isso, né? Mostrando. Então, gente, aqui eu dei o exemplo da oficina mecânica, mas você pode colocar aqui tudo que é conserto em bens móveis. Eu tô deixando bem claro móveis, tá? Porque bens imóveis, serviço de construção civil é ISS. Então, eu estou consertando um carro, eu estou consertando um aparelho, uma máquina, um eletrodoméstico, tudo é mão de obra, nota de serviço, peças substituídas, nota fiscal de venda, ok? Aliás, Tati, antes de continuar, a gente vai ter ainda uma aula de conflitos, né? Conflitos ICMS e ISS, que é uma aula que eu acho que vai ser muito boa. Mas, enfim, vamos continuar aqui no fato gerador. Nossa, a gente quer tanta aula, a gente, né? Tu falou da gráfica, só a gráfica é um tema, acelera o coração, mas é um bom tema. Né? É um tema, a gráfica é um tema que a gente vai entrar nessa esfera de IPI, quando que é IPI, quando que é ISS, quando que tem ICMS, enfim, né? E na parte federal também, porque tem particularidades na parte federal que vão ao encontro do que tu vai conceituar provavelmente. Mas essa vai ser uma aula, já vou até anotar na nossa listinha depois. Anota aí na lista. Gráfica. A nossa lista tá linda, tem tanta coisa. Bom, gente, outro fato gerador de ICMS é o diferencial de alíquotas. Eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, são 2 aulas. O diferencial de alíquotas, na verdade, vai ter que ser uma outra aula só falando dele. Então, eu ainda imagino que nós temos que ter uma aula de alíquota, depois uma aula só de diferencial de alíquotas para contribuintes e uma outra só de diferencial de alíquotas para não contribuintes, para ser uma coisa bem feita, não só enrolada, né? Então, seriam 3 aulas envolvendo esse tema. Mas aqui é o fato gerador. Qual é o fato gerador, então, do diferencial de alíquotas? É a saída interestadual para consumidor final, né? Claro que aqui a gente ainda está falando do recebimento, mas eu já vou falar também da venda, da saída. Olha, eu falando venda, tá vendo? Da saída. É automático. Pelo amor de Deus, da circulação, né, Tati?
Isso, da saída da circulação. Então, vamos falar primeiro da entrada, depois da saída. Então, o recebimento de mercadoria destinada a consumo ou integração ativo permanente, recebido de outro estado, nós temos o diferencial de alíquotas. E aí a gente pode, na verdade, jogar esse diferencial de alíquotas para um âmbito um pouco maior. Olha, a minha empresa ela é contribuinte do ICMS e eu estou recebendo para consumo final. É para uso e consumo, é para o ativo, é para uso na prestação de serviço sujeito ao ISS, ou seja, essa mercadoria que eu estou recebendo não vai ter uma etapa seguinte de circulação, não vai estar embutido em um produto que vai ter uma etapa seguinte, ou seja, eu sou consumidor final, tenho diferencial de alíquotas, né? Então, o fato gerador aqui é o recebimento da mercadoria de outro estado. Ah, gente, não confunda fato gerador com data de pagamento. Né? Pagamento é outra coisa, o fato gerador é o dia que aconteceu isso. O pagamento você pode ter até dia 10, até dia 20, enfim, para fazer o recolhimento desse imposto, tá? Tati, só enfatizando ali, o fato gerador, ele é o momento em que algo ocorre e te obriga a alguma coisa. Então, como tem sido falado até agora, o fato gerador do ICMS é a circulação, independente se você recebeu naquele dia ou se você vai receber daqui 60 dias, 30 dias, 90 dias, né? Isso também vem ao encontro da questão de PIS e COFINS, por exemplo, que o fato gerador é o oferimento de receita, independente de quando você vai receber por isso, né? Diferente do vencimento do tributo, que é outra coisa. Perfeito, bem isso. Fato gerador é quando ocorre a obrigação, né? Quando aconteceu a situação, né? E o vencimento tem que pagar. Uhum. É porque, Juliana, assim, acontece bastante confusão. Por exemplo, a gente tem uma aula na plataforma do Simples Faturamento para entrega futura, né? Aí você recebe de outro estado a 6.922 e é para consumo final. Tem que recolher o diferencial de alíquotas nesse momento? Não, por quê? Você recebeu uma nota fiscal, você não recebeu a mercadoria. A mercadoria vai vir depois, pode até ser que seja uma semana depois, um mês, meses depois. Então, quando vir a nota fiscal, que vai estar acompanhando do produto físico, aí sim vai acontecer o fato gerador. Ó, recebimento de mercadoria. Né? Aliás, se alguém não assistiu essa aula, é essencial que assistam. A aula foi a aula de número 2, se eu não me engano, né? Venda para entrega futura e faturamento antecipado. Uhum. Essa aula é essencial que vocês assistam. Por quê? Porque justamente o conceito federal e a contabilização, ela segue alguns parâmetros diferentes lá da questão do ICMS. Tudo diferente. Gente, olha o terceiro item, olha ali. Agora eu não consigo ver o rosto de vocês, mas no curso, quando eu falo isso, o pessoal fica assim, ixi, eu nunca recolhi. Sempre tem um que diz, opa, eu sim, mas é raro. Daí vocês falam aí nos comentários para a gente. Utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado ou Distrito Federal e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. O Estado gosta de colocar assim uma frase bonita para dizer o seguinte: se você contratar um serviço, e o serviço aqui que nós estamos falando é serviço sujeito a ICMS. Então, sempre que falar em serviço dentro do regulamento do ICMS, é serviço de comunicação ou serviço de transporte intermunicipal interestadual. É só esse, porque dentro da lei, né, do decreto do ICMS, não vai falar do ISS. Só se tiver alguma exceção que ele vai colocar ali, senão não. Então, o que é essa utilização desse serviço cuja prestação não esteja vinculada à operação subsequente? Seria, por exemplo, frete da mercadoria que eu recebi para uso e consumo, da mercadoria que eu recebi para o ativo mobilizado. Então, eu recebi uma mercadoria que tem diferencial de alíquotas, porque eu sou consumidora final. O frete desta mercadoria também terá o diferencial de alíquotas. Claro que, quando eu, comprador, eu recebedor, eu adquirente, sou o pagador daquele frete, eu sou o tomador de serviço. A minha empresa que recebe a mercadoria consta lá no CTE como tomador de serviço. Eu pago o frete. Aí vai para a minha escrita fiscal. Então, neste caso, se ele acobertou uso e consumo, ativo mobilizado, vai ter DIFA dele também, tá? E aí, nesse caso, independe, né? Se os envolvidos são normais ou são do simples. Diferencial de alíquotas vale para todo mundo. Olha só uma coisa que me perguntam bastante. Tati, o Estado vai saber? Como que ele vai saber se esse frete acobertou uso e consumo? Gente, não esqueçam que nós estamos na era do SPED. Dentro do CTE, tem a chave de acesso da nota fiscal da mercadoria. Aquela chave de acesso, ela é lançada pelo tomador, pelo comprador daquela mercadoria, né? Pelo recebedor. E aí, é só ele cruzar os SPEDs de uma e de outra que ele vai encontrar essa nota fiscal. E aí, qual o CFLP que o cara lá deu entrada? Que eu dei entrada, vamos supor, eu dei entrada no 2.556, que é uso e consumo.
E o frete dele está lá, bonitão, sem um recolhimento do diferencial de alíquotas. Né? Para efeito do SPED fiscal, da EFD, né? O diferencial de alíquotas é feito ajuste nota a nota, não é um globalizado como é na DIME, né? Ou GIA, né? No caso da FD, é nota a nota. Então, assim, ó, me parece muito simples eu parametrizar o sistema para conseguir pegar isso. Disponibilização, olha esse último item. Era para ter um julgamento, mas aí, pelo que eu vi, foi adiado. Disponibilização de bens digitais, tais como software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, mediante transferência eletrônica de dados e quando se caracterizarem mercadorias. É aquela polêmica do software. O software, os sistemas, né, eles são tributados pelo ICMS ou pelo ISS, né? Então, o que o Estado quis dizer? Gente, o que é cada tributação, né? Vamos falar do software. Quando é o software de prateleira, ou seja, aquele software desenvolvido e colocado para qualquer um comprar igual para todo mundo, é ICMS, porque ele é caracterizado como mercadoria. Por exemplo, o Windows, né, os antivírus. Então, eles são, né, o software é igual para a Tatiane, para a Juliana, para o João, no mundo todo, no país inteiro, é tudo igual. Então, neste caso, é o software de prateleira, a tributação seria ICMS. Claro que, por exemplo, Santa Catarina traz isenção, mas o fato gerador é ICMS. Agora, sim, não, a Tatiane precisou de um sistema e eu contratei um cara, né, um desenvolvedor, para fazer o sistema como eu estou pedindo. Eu quero desse jeito, eu quero dessa cor, não gostei desse jeito, ele fez tudo como eu quis. Aí é ISS, tá? Então é isso. E aí o que ele diz? Quando se caracteriza em mercadorias, a mercadoria é quando é igual para todo mundo. Deixa eu só contar um negócio, que é igual para todo mundo, mas é serviço. Sabe, alguns softwares, por exemplo, a Arquivei. A Arquivei já está bem conhecida, né? A Arquivei, o software dela é igual para todo mundo. Só que você não é dono daquele sistema. Você paga uma mensalidade para você conseguir utilizar. Se não pagar, você não tem mais acesso. Então, por isso que é serviço, apesar de ser igual para todo mundo. Porque você paga para utilizar por aquele momento. No caso, quando ele é caracterizado como mercadoria, o software é teu. Ele é teu. Ah, mas Tatiane, se eu não pagar uma nova versão, ele não serve para mais nada. Mas ele continua sendo teu, você não perde o acesso a ele. Só que, claro, né, tecnologia é assim, ele acaba sendo inviável. Mas se você comprou, ele é teu, daí é mercadoria. Se você tem o acesso por determinados tempos, a partir do momento que você deixou de pagar, você deixa de receber aquela informação, aí ela é serviço. Ok? Algumas coisas disso aí coincidem com os federais. Mas não tudo, de software. Mas isso aí eu vou deixar para o momento que a gente for falar da tributação federal sobre software. Isso aí a gente vai... software é outro assunto que merece uma aula só para ele. Anota aí na lista. Cada aula se transforma em mais 25 aulas. Vamos lá. Gente, vamos colocando as dúvidas que eu não estou vendo, tá? Mas aí no final a gente vai esclarecendo. Acho que o pessoal vai deixar para mandar no final, porque a gente fez aquele combinado. Tem uma dúvida já, mas aí no final a gente vê. E eu estou anotando aqui, ó. Tá bom. Do software é isso, então assim, deixa eu até voltar e só dar uma resumida no software. Primeiro, o software é de prateleira, é igual para todo mundo, é ICMS. Só que além dele ser de prateleira e ele ser igual para todo mundo, muda o dono dele, sabe? Você muda como é que ele chama? A propriedade. Era da Microsoft e agora é da Tatiane. Se no próximo, daqui a um ano, aquele não serve mais, eu tenho que comprar um novo por causa de versões novas, mas o novo também vai ser da Tatiane. Aquele antigo continua sendo meu. Eu vou descartar porque não me serve para mais nada, mas ele é meu. E aí, para ser ISS, você tem só o acesso. Terminou, não pagou, não quero mais, pronto, perdeu tudo, não tem mais acesso a nada. Né? Você não tem mais o banco de dados, não tem mais nada. Daí é serviço. E quando é desenvolvido por encomenda, né? Daí não tem nem o que ver que é ISS. Gente, olha só, em Santa Catarina é bem mais vantajoso ser tributado pelo ICMS, o software. Porque assim, o ISS depende do município, né? Aqui, se eu não me engano, em Florianópolis é 2%, mas tem município que é 5%. Porque varia de 2% a 5%, né, o software. Já no ICMS, na maioria dos estados é 17%, 18%, tem redução de base de cálculo em alguns estados, mas em Santa Catarina ele é isento, daí não paga ICMS Santa Catarina. Então, agora sim, claro, eu vou fazer pelo certo, né, mas é que às vezes a gente fala que aquele tipo de software para aquele cliente, isso é ICMS, e eles não se conformam.
Só que, poxa, o ICMS em Santa Catarina é isento, né? Claro que ele não tem muita opção de escolha, tem que fazer pelo certo, mas eu digo que às vezes a pessoa está se rasgando toda porque não quer porque quer que seja ISS e às vezes ele paga menos imposto se for considerado mercadoria, né? Só que isso tu tem que tomar bastante cuidado. Estava rolando aí um julgamento sobre o licenciamento, porque o licenciamento pela lei complementar é ISS. E aí começaram a entrar reclamar tal, e tava para sair o julgamento, mas aí pediram mais um tempinho, e aí a gente tem que aguardar para ver o que vão decidir. Também é fato gerador do ICMS, então, a entrada de produtos importados do exterior. Então, quando nós formos importar uma mercadoria do exterior, seja pessoa física, importador, jurídica, um prestador de serviço, não importa, gente, não importa, importou, tem que pagar ICMS, tá? Tem que pagar. Então, se a Tatiane resolveu importar uma mercadoria, tem aqueles casos de isenção que vem pelo correio, mas é bem pouquinho, né? É uma compra bem com valores bem baixinhos. Mesmo assim, o fato gerador aconteceu, só que o Estado foi legal e determinou que o valor X é isento, por exemplo. Mas o fato gerador, que é a entrada do produto do exterior, aconteceu. Então, teria ICMS. Então, qualquer um de nós, se nós formos importar a mercadoria por vias legais, que é o correto, a gente vai pagar ICMS. Tem um monte de guia para pagar e entre elas ICMS. Prestação de serviço iniciada no exterior. Volto a falar. Prestação de serviço sujeita a ICMS é serviço oneroso de comunicação e serviço de transporte. No caso exterior, vem de fora do país para cá, paga-se ICMS sobre esse serviço de transporte. No desembaraço aduaneiro, eles cobram tudo, né? E olha só o último item, operação interestadual de petróleo, inclusive lubrificante, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização, que é o diferencial de alíquotas. Mas tá, isso aqui já não tá aqui atrás, ali, ó, né, no segundo item, diferencial de alíquotas. Por que tá aqui de novo? Porque lá na Constituição Federal diz que petróleo, lubrificante, combustível líquido e gasoso derivado de petróleo, e claro, a energia elétrica, ela tem imunidade constitucional na operação interestadual, ou seja, não pode ser tributado na operação interestadual destinada à comercialização e industrialização. Então, se eu mando, vamos falar aqui, petróleo é bem contado no dedo, né? Quando a gente encontra um aluno que tem um cliente nessa parte. Mas, por exemplo, vamos falar do óleo lubrificante derivado de petróleo. Então, eu estou aqui em Santa Catarina vendo para o Paraná. Então, na operação interestadual, se o paranaense for revender esse produto, não pode acontecer a tributação do ICMS normal, do ICMS próprio, por causa da imunidade. Então, por que tem o ST? Porque a Constituição Federal fala em operação interestadual. O ST é a operação interna seguinte. Então, por isso que um combustível, que um óleo lubrificante não tem ICMS normal na operação para fora do estado, porém tem ST, né? Agora, quando é destinado a consumo final, é consumo final, não é revenda, não é industrialização. Então, na operação interestadual já tem que tributar o ICMS. Por isso que ele diz também é fato gerador. Ok? E o momento, né? Ó, vamos lá. Momento do fato gerador. Vamos falar da mercadoria primeiro, depois a gente fala do serviço. Gente, saída, circulou, tributa, tá? E ainda que seja transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, entre matriz e filial. Aí eu coloquei o RE 125.58.85. Esse RE 125.58.85 foi uma decisão do STF que teve repercussão geral e teve uma grande repercussão também, né? Entre os contadores, que a transferência para fora do estado não se tributa o ICMS. E aí começou, e agora? Eu tenho que aplicar essa não tributação, porque a regra é circulação. Transferência dentro do estado, entre matriz e filiais, tributa, essa é a regra. Para fora do estado, tributa. Dentro do estado, alguns estados aplicam diferimento, outros mandam tributar. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz que comprou mercadoria e eu transferi para a filial dentro do mesmo estado. Essa transferência, em regra, ela é tributada, circulação. Ah, mas Tatiane, o estado, por exemplo, Santa Catarina, colocou que é diferido. Ok, aí você não pode tributar porque passou a tributação para quando a filial vender. Ok, é uma decisão do teu estado. Mas tem muitos estados que mandam tributar na transferência, tá? Dentro do estado. Para fora, pela legislação dos estados, sempre tributa. Então, se eu tenho uma matriz em São Paulo e a filial é no Paraná, quando a matriz mandar para o Paraná em transferência, ela tem que tributar. Paraná devolveu para a matriz, ela tem que tributar. Aí, esse ARE, né,
determinou que não tributa. Só que não é, apesar de ser repercussão geral, os estados têm que incluir isso na legislação interna. Então, se você, a tua empresa não quer tributar para fora do estado, ou dentro, né, e o teu estado manda tributar, aí o ideal é você entrar em contato com o advogado para ele te orientar e vocês entrar com um mandado de segurança, esse nome, mandado de segurança, para daí você não tributar com segurança. Porque senão o Estado pode te multar, vamos supor São Paulo, ele não alterou a legislação interna e está mandando a mercadoria de São Paulo para uma filial de Santa Catarina, e você decidiu não tributar. E aí está anotando lá em dados adicionais da nota, não incidência conforme RE 125, 58, 85. Pode ser que o Estado de São Paulo não dê bola para não se incomodar, mas pode ser que ele te multe. Onde é que está na legislação interna de São Paulo que você não deve tributar? Ah, mas tem uma decisão de repercussão geral. Beleza, eu estou te multando, e aí você que recorra para a gente discutir isso. Aí vai para a esfera judicial. Provavelmente vai ganhar, né? Isso eu conversei bastante com a advogada da área. Provavelmente você vai ganhar, mas vai se incomodar. Então, a orientação dos advogados é que você faça isso antes. Se decidiu não tributar, conversa com eles, que eles vão entrar com essa ação e fazer a coisa certa para não te incomodar depois, ok? Eu não quero falar com advogado sobre isso, a minha empresa é conservadora, continue tributando conforme a legislação do teu estado, ok? Porque provavelmente os estados não vão alterar a legislação. Só que antes... Não é o foco dessa aula de hoje, mas antes de você entrar em decidir não tributar e entrar com advogado, essa história toda, analise primeiro se vale a pena essa não tributação. Não esqueçam que saída não tributada, eu não tenho crédito, né? Eu tenho que se tornar o crédito da entrada. Se eu for uma empresa que tem benefício, pode ser que o meu benefício fique inviável. Então, analise a situação primeiro, tá? Gente, falando em benefício, deixa eu voltar rapidinho para o slide anterior. Quando eu falei aqui, ó, também é fato gerador a importação, de repente alguns de vocês têm TTDs, né, regimes especiais, diferindo o ICMS da importação. O fato gerador aconteceu, que é a entrada da mercadoria importada, nacionalizada, tudo bonitinho, né? Com DI, tudo. Você não paga o ICMS aqui por causa de um regime especial dispensando, tá? Mas o fato gerador aconteceu. Muito bem. Outra coisa, aqui a gente já falou, ó, fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Então, o momento é o consumo, eu estou fornecendo a alimentação, aconteceu ali o fato gerador do ICMS. E olha esse último o último item aqui é bem bacana. Sabe o armazém geral, que é uma confusão, que eu acho que o armazém seria umas 3, 4 aulas só para falar de armazém, se não for mais. Cara, se você entender como funciona o fato gerador, metade do caminho você percorreu. Porque dá muita confusão, porque a gente nunca sabe direito qual é a operação que eu vou tributar. Então, entenda qual é a operação envolvendo o armazém que você vai tributar, que o resto fica mais fácil de entender. Não é uma operação simples, não. Mas olha só, nesse caso aqui, ó, o que ele diz? Que o momento do fato gerador é a transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado, no estado do transmitente. Então, nesse exemplo, olha lá, a indústria é de Santa Catarina, o depositante, e o armazém geral também, mas você pode colocar aí dentro do seu estado a mesma coisa, tá? Se é Paraná, dentro do Paraná. Então, o depositante Santa Catarina, armazém geral Santa Catarina. A legislação interna diz que o ICMS é suspenso. Ok, não tributa, não pode tributar. Quando o depositante indústria, nesse exemplo, vendeu para o cliente dele, a mercadoria vai sair do armazém direto para o cliente. Porque não faz sentido voltar fisicamente para a indústria, para daí a indústria levar lá para o cliente dele, né? Então, se a gente for levar ao pé da letra a circulação da mercadoria, se não tivesse isso aqui, né? Essa redação do momento do fato gerador, quando que a gente tributaria o ICMS? Na saída da indústria para o armazém e na saída do armazém para o cliente, não é? Só que o regulamento diz que o momento do fato gerador, no caso de envolver armazém geral e depósito fechado dentro do mesmo estado, é quando o depositante efetivamente for mandar, no caso a gente está usando o termo venda, mas quando ele mandar a mercadoria para o cliente final dele. Pode ser uma venda, pode ser uma doação, uma bonificação. Então, neste cenário que vocês estão vendo, a indústria, né, o depositante, manda para o armazém suspenso, os dois no mesmo estado. Indústria vendeu para o cliente, tributa o ICMS aqui na nota de venda ou na nota de bonificação, por exemplo. E o armazém vai entregar a mercadoria para o cliente final. Agora, se o depositante e o armazém estiverem em estados diferentes, já muda tudo isso.
Quando os dois estiverem em estados diferentes, vamos supor o depositante é Santa Catarina e o armazém é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, geralmente é o contrário, né? Mas pode ter que ter muito cliente no Rio Grande do Sul. O armazém é do Rio Grande do Sul. Você remete para o armazém geral tributado. Por que manda para o armazém geral tributado? Por causa do fato gerador. Mas dentro do estado é suspenso, porque está escrito que é suspenso. Está com todas as letras. Por isso que a gente está, né? Eu volto a falar, tem que procurar a legislação. Para fora do estado não fala nada. E eu estou falando ICMS. Então, você transfere, né? Transfere não, você remete para o armazém geral de outro estado tributado. Ele, armazém, se torna responsável pelo ICMS dali para frente. Ele funciona, ele não é comércio, mas ele funciona na mesma lógica do comércio em relação ao ICMS, entrada e saída, circulação. Ele não vende, tá vendo como é circulação? Então, você manda para o armazém do Rio Grande do Sul, ele vai creditar o ICMS. Quando ele promover a saída, porque você vendeu para o cliente, você vende ou doa para o cliente, né, ou bonifica, sem ICMS, porque você já tributou na remessa. E quando o armazém for entregar, ele tributa. Por que eu estou falando isso? Porque não está escrito aqui exceções. Então, quando envolve um armazém de outro estado, o armazém de outro estado se torna responsável. Né? Isso está escrito no regulamento. A exceção é dentro do estado por causa da suspensão. Tá? Muito bem. E outro caso de momento do fato gerador, olha só. Olha que interessante, isso aqui, ó, é venda à ordem. A vende para o B, que vende para o C. Gente, quando a gente fala em venda à ordem, aqui é venda mesmo, tá? Venda à ordem. Claro que no regulamento não está assim. Olha como é que tá. Da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. É venda à ordem? Eu acho que eu deveria reescrever todo o regulamento do ICMS. Eu ia botar assim, ó, venda à ordem, você tributa nas duas vendas. Pronto, não é? Concorda comigo? É que tem coisa que eles complicam, né, a forma como escrevem. É igual o vencimento da retenção na fonte. Último dia útil do segundo decêndio subsequente à ocorrência do fato gerador. Para quê? Dia 20 do mês seguinte. Se dia 20 não for dia útil, antecipa. Isso, tá vendo? Você devia chamar nós para reescrever tudo. Até uma criança entender, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Não, fora que eu estava lendo hoje, não é nada a ver com esse assunto, mas eu não conseguia entender o que a pessoa queria dizer com aquilo. Eu assim, pelo amor de Deus, não compliquem, né? O imposto já é complicado. Mas, gente, toda essa frase bonita aí quer dizer venda à ordem. E aí, venda à ordem são duas vendas mesmo. A vende para B e B vende para C. Então, o que acontece nesses casos? O B comprou e já pediu que A entregue direto no cliente dele, porque ele já vendeu, e para que passar fisicamente por ele? Vai direto. É um procedimento bastante comum, existe muito isso no país, né? Então, neste caso, olha aqui, se a gente fosse seguir o ICMS, o Imposto sobre Circulação, sem conhecer... Tati? Oi? Deu uma pequena travadinha para mim. Tá, eu vou começar de novo da venda. Então, venda à ordem, A vendeu para B, B vendeu para C, que é o destinatário aqui, eu botei destinatário final. O que acontece? O B comprou e disse para o A o seguinte, eu quero que tu entregue direto lá no cliente final, direto lá. Aí, porque não faz sentido passar por B se ele já vendeu e o A disse que podia levar sim, né? Então, é um procedimento bastante comum a venda à ordem. Então, o A entrega direto no cliente final. Se nós formos pegar, o fato gerador é a circulação, e não conhecer essa história do momento do fato gerador, nós tributaríamos na operação errada. Quando que a gente tributaria? Do A para o consumidor final, olha ele, ó. Tá vendo ali embaixo aquela flecha, a circulação da mercadoria que eu circulei? É só ali que existe circulação física. A indo para o final. Então, nós tributaríamos nessa nota, mas o regulamento diz que não, que no caso de venda à ordem, A vendendo para B, B vendendo para C, existe o fato gerador nas duas operações. A para o B e B para o C. Então, A vende para o B com tributação do ICMS, B vende para C com tributação do ICMS. E A entregando lá no C, não tributa, né? Porque a tributação não pode ser, neste caso, na circulação física mesmo. Eu imagino que aqui o Estado está certo, na minha opinião, tá? Juliana, eu acho que o Estado está certo, senão o pessoal poderia fazer o quê? Fazer esse processo todo para tributar só uma vez. Né? Então, a circulação física não está acontecendo por causa da questão de logística, né? Que é mais fácil direto lá direto lá quem vai consumir.
em vez de ficar passando por um monte de empresa. Então, eu acredito que eles fizeram isso para se proteger, senão o pessoal ia começar a fazer uns planejamentos aí e pagar menos imposto. Sim. Né? Assim, pela lógica, tá correto, né? Então, tá. Gente, o momento, então, quando se fala em importação, o fato gerador é o desembaraço da mercadoria. Eu não consigo tirar a mercadoria do porto sem o pagamento do ICMS, a não ser em caso que eu tenha regime especial. Ó, aquisição e licitação pública de mercadoria ou bem importado, apreendido ou abandonado é a mesma coisa, funciona igual uma importação. A Receita Federal apreendeu a mercadoria, colocou em leilão, em licitação pública, a empresa vai lá e arremata aqueles produtos. Ao retirar esses produtos direto com a Receita Federal, ela vai pagar um monte de taxa, um monte de guia, e lá dentro tem a do ICMS, né? Funciona da mesma lógica da importação. Se acontecer, né, eu não vejo isso na prática, tá? Mas se acontecer, você conseguir retirar a mercadoria do porto, né, do aeroporto, lá do ponto alfandegado, antes de acontecer o desembaraço aduaneiro, é ali que acontece o ICMS, só sai do porto com a guia paga. Tem desoneração em alguns casos, daí você tem que ter o documento de desoneração para o pessoal do porto liberar. Serviço de transporte, ó, início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza, a gente já falou. E aí, gente, qual é o momento? O início da prestação de serviço. Voltamos, ó, a gente falou de mercadoria, agora a gente está falando de serviço. Serviço sujeito ao ICMS, transporte primeiro. Qual é o momento do fato gerador? É o início da prestação de serviço. Então, quando eu presto um serviço intermunicipal, eu vou pagar ICMS para o estado do serviço, porque intermunicipal é dentro do estado. Agora, quando é interestadual, eu vou pagar o ICMS para qual estado? Para o estado onde está iniciando a prestação de serviço. Então, se começou, vamos supor, em Santa Catarina e levou até São Paulo. Fato gerador, Santa Catarina. Chegou lá em São Paulo, descarregou, carregou em São Paulo e levou para Bahia. Fato gerador, São Paulo. Chegou lá na Bahia, descarregou, carregou e trouxe para Santa Catarina. Veja que a transportadora é catarinense, tá? Ela começou em Santa Catarina, pagou ICMS para Santa Catarina. Chegou em São Paulo, ela carregou outras mercadorias, ela pagou ICMS para São Paulo. Chegou lá na Bahia, ela carregou mais mercadorias, né? Descarregou, colocou mercadoria no caminhão e trouxe para Santa Catarina. Fato gerador, Bahia. Sempre é o estado de início da prestação de serviço. Sempre. E olha como o fisco foi esperto. Ato final do transporte iniciado no exterior. Se você vai lá na Argentina, ou que seja uma transportadora argentina, e traz mercadorias até o Brasil, se paga o ICMS no ato final, ou seja, no estado onde vai descarregar a mercadoria, né? Claro que se deixasse só o início da prestação de serviço, não existiria aqui, porque lá na Argentina não tem ICMS, deve ter outro tipo de imposto. Então não pagaria. Aí o que o fisco colocou? Não. Se começar no Brasil, ICMS para o estado onde está iniciando. E isso faz todo sentido, porque senão ia dar uma guerra, né, entre os estados. Quem quer saber mais sobre isso, tem um convênio, o 25 de 90. 25 de 1990. Ele é antigo, mas é um convênio super legal, bom, para entender essa questão do ICMS na prestação de serviço, quando envolve outros estados. Ok, começou no Brasil, estado onde iniciou a prestação de serviço. Começou no exterior e veio para o Brasil, é o estado onde termina a prestação de serviço que vai receber o ICMS. Recebimento pelo destinatário de serviço prestado no exterior. Aqui é a mesma coisa? Não, aqui é o desembaraço aduaneiro, tá? Aqui é o ICMS do desembaraço aduaneiro, tá? Prestações onerosas de serviço de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação. Aqui, gente, olha só. Então, vamos lá, deixa eu só resumir o serviço de transporte. Início da prestação de serviço, o Estado recebe. Se começar no exterior, é no ato final da prestação de serviço. Se eu receber um serviço de comunicação ou um serviço de transporte iniciado no exterior, o recebimento pelo destinatário gera, né, é o momento do fato gerador. Neste caso, quando o serviço foi prestado lá no exterior. Não é muito comum, né, uma prestação de serviço de transporte prestado no exterior e eu vou pagar por isso. Né, se acontecer, aí tem que pagar ICMS para cá.
A prestação onerosa de serviço de comunicação é o momento que ocorre a prestação de serviço de comunicação. Então, aí gerou o ICMS sempre para o estado onde está o prestador. Ainda está como ficha, mas aqui, na minha opinião, gente, entra a recarga de celular, porque tem coisas no regulamento que ainda está um pouco ultrapassado e a gente acaba tendo que fazer analogia, né? O que ele diz? Serviço prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, ocorre o fato gerador quando do fornecimento ao usuário. Claro, quando ele foi escrito era o cartãozinho físico, moedinha, enfim, fichas, né? E aí, só que isso nem existe mais. Hoje é tudo recarga eletrônica. Então, as distribuidoras, quando mandam lá para o comércio, elas já tributam ICMS, tá? Então, quando disponibilizou, aquilo vai ficar disponível para... É tão difícil falar disso, mas comercializar, sei lá, repassar, né? Repassar para quem vai usar, para o usuário, aí eles vão pagar o ICMS. Mas quem paga é a operadora, tá? Esse negócio da recarga aí é uma baita de uma regra. Tem um monte de empresa que faz, né? E aí pergunta, Juliana, como que tributa? É só pela diferença? No entendimento do fisco federal, é como uma operação de compra e venda comum, ou seja, o valor total da venda. Então, às vezes o cara comprou, sei lá, recarga por 20, está vendendo por 25, vamos supor. Não é os 5, é os 25 para efeito federal. E isso é uma questão bem chatinha, né? Porque o pessoal não se conforma, porque o ganho é tão pequeno. Sim. E para efeito municipal, estadual é diferente. Sim. Para efeito federal, venda de recarga é como se fosse é como se eu estivesse comprando um produto para vender. Estou, sei lá, comprando uma caneta para vender aquela caneta, né? Então é tratado como uma operação de compra e venda. Que loucura. E assim, o estado e o município não falam desse assunto, nada. Então, assim, falo isso dali, né? O momento do fato gerador, porque daí a tributação do ICMS é lá pela operadora e o assunto acabou. Uhum. Então, o que a gente sempre entende? O que eu sugiro sempre? Que você vai emitir um comprovante não fiscal, o recibo. Então, vamos supor que a Tatiane foi lá e recarregou R$12. R$10 fica remetido para a operadora e R$2 fica, vamos supor, com a farmácia, com o supermercado. Esse R$2 é tributado só pelo ISS, que seria uma comissão. Nota de serviço. Uhum. Então, é uma coisa muito doida, assim, né? Mas é entendimento, porque não é venda, assim, porque não existe venda de serviço para efeito estadual, nem municipal, né? Eu entendo super a revolta das pessoas, mas o entendimento do fisco é como compra e venda. E, tipo, se a pessoa é do lucro real, regime não cumulativo, por exemplo, ela vai pagar sobre o 25, mas vai gerar o crédito sobre o 20, como se fosse adquirindo, como eu falei, uma caneta para revender. Para efeito estadual, não. Para efeito estadual, não, na verdade, não existe. Existe um comprovante não fiscal e tributação municipal pela diferença. Perfeito. Coisas do nosso país, né? Bom, gente, diferencial de alíquotas. Então, assim, vou resumir toda essa parte de diferencial de alíquotas. Como eu falei, vai ter aula, sim, sobre esse assunto, para a gente poder falar do que dispensa diferencial de alíquotas, com detalhes e cálculo e tudo mais. O fato gerador no caso, a gente já falou ali, entrada de lubrificantes e combustíveis para consumo final, tem sim diferencial de alíquotas, né? Então tem que fazer o recolhimento caso o fornecedor não tenha feito, porque como é produto DST, geralmente o fornecedor, e é convênio, né? Esses produtos, o fornecedor já faz o recolhimento. Se você comprar para consumo final e não veio o recolhimento, tem que recolher, tá? Então, esse é um caso muito pontual. O restante é regra geral. Diferencial de alíquotas sempre vai existir na operação interestadual em que o adquirente é consumidor final. Esse consumo final pode ser uso e consumo, pode ser ativo imobilizado, permanente, né? Pode ser para uso na prestação de serviço sujeito a ISS, ou seja, não vai ter uma operação seguinte. Não vai ter revenda, não vai ter industrialização para ter um produto com saída tributada pelo ICMS posteriormente. Então, neste caso, existe o fato gerador, que é o diferencial de alíquotas para recolher. Quando o comprador é contribuinte do ICMS, o recebedor é contribuinte do ICMS, é ele contribuinte, ele recebedor que tem a responsabilidade do diferencial de alíquotas. Então, estou mandando para uma empresa contribuinte do ICMS de outro estado e ele é consumidor final. O problema é dele. Se esse destinatário lá no outro estado, ele não é contribuinte do ICMS, aí o problema é meu que estou vendendo. Eu estou vendendo, remetendo, né? Então, estou mandando para essa empresa do outro estado que não é contribuinte,
tem o diferencial de alíquotas, porque ele é consumidor final. Eu que estou remetendo, eu que estou vendendo, tenho que recolher esse diferencial de alíquotas. Mesma coisa, mesma lógica para o frete. Frete acobertou o serviço, né? O frete acobertou uma mercadoria que, para mim, comprador, para mim, recebedor, é uso e consumo. Então, a mercadoria tem DIFA, o frete dessa mercadoria também tem. Só que eu só vou pagar o diferencial de alíquota sobre o frete se eu sou o tomador de serviço, eu destinatário. Porque se é o meu fornecedor quem pagou pelo frete, é ele que vai na escrita fiscal dele. Aí não tem diferencial de alíquotas. É quando o tomador é o destinatário e consumidor final. Ok? Ó, aqui é o diferencial de alíquotas para o não contribuinte, né? Deixa eu ver o que faltou. Faltou só falar do frete. Então, vamos lá. Estou remetendo para outro estado. Mercadoria. Destinatário não é contribuinte do ICMS. Então, eu vendedor, eu remetente, recolho o diferencial de alíquotas para o estado de destino. Gente, o diferencial de alíquotas é sempre para o estado de destino da mercadoria. Quando eu estou recebendo, é para o meu estado. Né? Eu sou o consumidor final contribuinte, é para o meu estado. Se eu estou remetendo para outro estado, vendendo para outro estado, e o destinatário não é contribuinte, eu, vendedor, eu recolho para o estado dele. Então, o diferencial de alíquotas é no estado do consumo, né? Se a gente for pensar friamente. Bom, quando tem frete, essa mercadoria que eu mandei para um não contribuinte de outro estado tem frete. Ok. Tem diferencial de alíquotas também do frete? Tem apenas quando ele não contribuinte destinatário for quem vai pagar o frete, que é o tal do frete FOB. Senão, não tem. Se eu vendo, eu pago o frete, né, incluo na nota, daí vai, claro, vai agregar o diferencial de alíquotas na nota, mas sobre o CTE, sobre o conhecimento de transporte. Se eu sou uma transportadora e emitir o CTE, para ter diferencial de alíquotas do CTE, eu, transportadora, recolher, é quando o tomador do serviço é do outro estado, não é um contribuinte. Ele paga o frete para mim. Geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente a empresa que vende paga o frete. Gente, falando em diferencial de alíquotas, vocês não esqueçam que se vocês retirar a mercadoria do estoque para uso e consumo, para ativo imobilizado, para uso no serviço, vocês têm que pagar o diferencial de alíquotas, caso tenha vindo de fora do estado. E dentro do estado de Santa Catarina se veio com alíquota de 12% e era para ter vindo a 17%. Então, retirou do estoque, era para revenda, não tinha diferencial de alíquotas. Só que eu passei para uso e consumo, para o ativo, agora tem. Né? Então, não esqueça de fazer o recolhimento do diferencial de alíquotas. Bom, o local da ocorrência, então, do fato gerador quando é mercadoria, o do estabelecimento onde se encontre ICMS-ST e ICMS normal, o fato gerador, né, o local do fato gerador é diferente. Então, vamos lá. ICMS normal, que na verdade o correto é ICMS próprio. O fato gerador é sempre para o estado, né, o local, para o estado onde está o estabelecimento remetente. Então, vamos falar de venda. Empresa é do Rio Grande do Sul, está vendendo para Santa Catarina. O ICMS normal, o ICMS próprio é do Rio Grande do Sul, né, do estabelecimento remetente. Mas Tatiane, tem substituição tributária? E os dois estados são signatários. Então, neste caso, né, tem ST, o ST é devido para o estado de destino. Nesse exemplo, Santa Catarina. Então, a mercadoria foi vendida do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. ICMS normal, Rio Grande do Sul. ICMS-ST, Santa Catarina. Diferencial de alíquotas é sempre para o estado de destino, ok? Outro detalhe bem importante, ó, onde se encontre quando em situação irregular pela falta de documento fiscal. Se eu estiver sem nota fiscal, né? Gosto de aventura, né? Esse negócio de nota fiscal comigo não tem, mas eu gosto de aventura. Eu botei mercadoria no caminhão e saí, vou atravessar o país inteiro. Vou levar, vou levar lá para o Amazonas. Eu duvido conseguir chegar lá sem levar uma multa, mas vamos lá. Parou, nem sei qual é o estado que vai passar, mas vamos supor que atravessou Mato Grosso do Sul. Chegou lá em Mato Grosso do Sul, eles viram que você está sem nota, eles vão multar. Eles vão multar com a alíquota do Mato Grosso do Sul e vão cobrar para o Mato Grosso do Sul. E se você vendeu, vamos supor que a tua empresa é do Paraná. Se Paraná descobrir que tu vendeu sem nota, vai te multar também, porque era para o Paraná o pagamento. Então, quando você está sem documento fiscal, é aonde for interceptada a mercadoria. Daí vai levar a multa e eles vão cobrar o ICMS. ICMS, multa e mais um monte de coisa, ok? Deixa eu contar para vocês um caos bem legal. Legal o caos, não com a pessoa que aconteceu, né? É uma pessoa física, um transportador autônomo,
o Estado deixa você trabalhar como autônomo no caso de transporte, desde que seja pago o ICMS cada transporte. Beleza, ele fazia isso. Só que daí ele construiu um pequeno galpão e armazenou as mercadorias que os clientes dele contratavam ele para levar, ele deixava nesse galpão, depois carregava o caminhãozinho dele e ia fazer o transporte. Só que daí alguém, imagino que alguém deva ter denunciado, bateu a fiscalização lá. E ele tem armazenamento, ele tinha um armazém geral, porque para você armazenar mercadoria de terceiros, geralmente é armazém geral. Sem nota, sem registro, sem nada, era só um galpão que ele construiu e estava armazenando a mercadoria do cliente, né, de quem contratou ele para levar o transporte. Ele foi multado. Daí, na época, ele foi lá numa contabilidade, eles ligaram para a gente. Ah, Tati, mas tem como recorrer? Eu assim, não perde nem o teu tempo. Ele não tinha nota. O galpão não estava registrado, ele estava armazenando mercadorias de terceiros sem poder estar fazendo isso. Então não tem o que defender, sabe? Neste caso, tem que pagar o imposto de Deus, seja o que Deus quiser, pagar multa e não, ou registra, ou não armazena mais mercadoria que não é dele. E aí ele foi multado como se ele tivesse, isso, como se ele fosse mercadoria sem nota, né? Mercadoria sem nota. Nem foram levar em consideração que ele era uma transportadora. Deixa eu ver aqui. Ah, esse último item aqui desse slide é bem interessante, ó. A tua empresa importou a mercadoria, e aí, olha só, por ele adquirida no país... Ah, não, desculpa, gente, a importação é outra coisa. Aqui, ó, estabelecimento que transfira a propriedade ou título que a represente de mercadoria por ele adquirida no país e por ele não tenha transitado. É esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar lá atrás. É aqui, ó, é a venda à ordem, né? Então, qual é o local? No estabelecimento A e no B, né? O B não passou fisicamente, mas esse momento ele vai ter que tributar também, né? Então, para o estado dele. Então, vamos supor que o A está lá em São Paulo, o B está no Paraná e o C está em Santa Catarina. Vai ter ICMS para São Paulo, quando ele vende para o B do Paraná para Santa Catarina, ICMS para o Paraná. E aí, Santa Catarina vai ter, se o destinatário aqui for o consumidor final, daí tem o diferencial de alíquotas. Deixa eu ver. Como estamos de tempo? Pois é, até ia te perguntar, até ia brincar contigo. Como é que tu queria fazer essa aula mesmo? Faturador de ICMS, ISS, IPI, tudo em 1 hora? Tá. Porque a gente tá 1h13, só para te contar. Porque a gente tá 1h13, só para te dizer. Não, o pior é que daí eu comecei a montar o material, assim, Juliana, não dá mais para colocar nada. É só ICMS, mulher. Suspeitei desde o princípio. Que coisa, né? A gente vai falando e vai lembrando. Ó, o do exterior que eu ia falar é aqui, ó. Importado do exterior ou do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Aí, aqui, teve uma decisão do STF com repercussão geral, que já era uma briga entre os estados, que mudou tudo. Porque o que acontecia? Alguns estados queriam o ICMS da importação para o estado dele, caso a empresa importadora fosse lá daquele estado. Vamos supor, São Paulo. São Paulo é um estado que fazia isso. Lá em São Paulo tem uma regra interna que diz que se você importar a mercadoria pelo Porto de Santa Catarina, de qualquer estado, não importa, do Paraná, do Espírito Santo, o ICMS é de São Paulo, porque é onde está o importador. Só que daí, Santa Catarina queria o ICMS porque usou os portos daqui. E aí começou essa discussão toda. E aí o STF decidiu que não, vamos parar com essa palhaçada. O ICMS é devido para o local onde está o importador. Então, se o importador, o CNPJ dele está lá em São Paulo, não interessa se o desembarque foi no Porto de Santa Catarina. Vai pagar o ICMS para São Paulo, tá? Não tem mais essa palhaçada, vamos dizer assim, não pode. Então, não é onde está localizado o porto, é onde está o importador. E o que ele definiu nessa tese, nessa decisão, né, de repercussão geral, foi a questão da importação por encomenda e por conta e ordem. Então, quando a trading ela faz a importação por encomenda, o ICMS é devido para o estado da importadora. Então, vamos supor que o encomendante está em São Paulo e a trading está em Santa Catarina. E aí, claro, desembarcou pelo Porto de Itajaí aqui em Santa Catarina. Aí, neste caso, foi por encomenda. O ICMS é devido para Santa Catarina, porque a trading importadora está aqui estabelecida. Se for por conta e ordem,
É diferente. Se for por conta e ordem, a trading era uma mera prestadora de serviço, né? Porque na encomenda a trading compra não é bem compra e revenda, mas é similar a isso, né? Os processos de nota fiscal, o processo de ICMS, né? A trading importa e ela entrega para o encomendante através de uma nota fiscal de venda, 602, né? Então o ICMS do desembaraço é pago para o local onde está a trading. Se for por conta e ordem, não. Por conta e ordem é onde está o encomendante. Então, se o encomendante é de São Paulo, ele contratou uma trade em Santa Catarina e o processo de importação é por conta e ordem, o ICMS é de São Paulo, do desembaraço aduaneiro, não é de Santa Catarina. Ok? O Estado, aí os Estados esse aqui os Estados já aderiram, tá? Santa Catarina, inclusive. Ó, quando quem importa não é estabelecido, é no domicílio do adquirente, né? Quando for importação. Então, a Tatiane não tem empresa constituída. Qual é o meu domicílio? É na rua tal, no estado tal. Então, vai para aquele estado, tá? Bom, aqui da licitação já falei, aquele onde seja realizada a licitação no caso de arrematação de mercadoria ou bem importado do exterior, apreendido ou abandonado. Então, a Receita Federal, ela reteve, né, apreendeu mercadorias e fez a licitação, então onde acontecer a licitação é o estado que vai ganhar o ICMS. Aqui, deixa eu ver, aqui já foi falado, né, o estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive o consumidor final nas aquelas operações de interestadual de energia elétrica, petróleo, quando é destinado a consumo final, porque é o diferencial de alíquotas. Então, se eu mando para fora do estado um óleo lubrificante, um combustível, e o cliente lá é consumidor final, esse diferencial de alíquotas é do estado dele, porque o DIF é sempre para o estado de destino. E os dois últimos itens, é bem interessante pelo seguinte, ó. Ô, Tati, cortou no é bem interessante. Tá. Beleza. Os últimos dois itens falam de extração e captura de pescado. Então, olha bem como que diz a regulamentação. O local é o estado, quem recebe o ICMS é o estado, de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Claro, o ouro, quando ele é ativo financeiro, ele está fora do campo de incidência do ICMS, porque ele não é considerado mercadoria. Agora, quando ele é extraído para fazer joia, para fazer produto, aí ele está no campo de incidência do ICMS. Então, neste caso, o ICMS é devido para o estado onde ele foi extraído, porém não no momento da extração. Quando você extrai o ouro, não acontece o fato gerador do ICMS. E aí a gente pode colocar aqui também os outros minérios, não só o ouro. Quando acontece a extração, não tem fato gerador de ICMS. Tem quando tem a circulação. Então, a empresa que fez a extração agora vendeu, né, remeteu, sei lá, transferiu, aí quando promover essa saída tem que pagar o ICMS. Agora, aquela última, ó, o desembarque do produto na hipótese de captura de peixes, crustáceos ou moluscos. Eu atendi uma consultoria esses tempos, que a empresa era de Santa Catarina, e ela pescou, foi no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul. Ela não é que ela pescou, ela saiu, tal, eu sei que foi parar lá e desembarcou esses pescados lá no Rio Grande do Sul. E aí estava querendo sair do estado, né? Rio Grande do Sul, você sabe como é que é, né? Fiscalização lá é potente. Não, pode ir pagando ICMS aí desses pescados todos. Não, mas a minha empresa é de Santa Catarina. Só que você desembarcou o produto, os pescados lá. Então, quando foi tentar sair do estado, teve que pagar ICMS. E claro, tá certíssimo. Então, para te pagar ICMS somente quando você promover a saída, você tem que fazer esse desembarque ou a extração no estado que você tem empresa constituída, né? Aí sim, você desembarcou, você foi lá, pescou, né, trouxe os pescados, quando promover a saída vai tributar, ok, fechou? Só que se você fizer isso no estado onde você não tem empresa constituída, eles vão cobrar isso antes de você tirar lá do estado, né? Faz sentido, né? Bom, no caso de serviço de transporte, já falamos, né? O local é aonde iniciou a prestação de serviço, no caso de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. No caso de situação irregular, é onde está o produto, então, transportadora saiu por aí sem nota, quem interceptar vai multar e, claro, vai puxar o ICMS para o estado dele. No caso de serviço iniciado no exterior, no ato final do serviço de transporte, né, que seria o estado de término da prestação de serviço. E no caso do frete FOB, o do estabelecimento destinatário do serviço, no caso do tomador ser consumidor final da mercadoria transportada, que a gente já falou também.
Serviço oneroso de comunicação, o ICMS é sempre do estado onde está a prestadora de serviço de comunicação, né? Então, aqui no primeiro item, ele diz, ó, da prestação de serviço de radiodifusão sonora, de som e imagem, né? Então, a geração, emissão, transmissão, retransmissão desse serviço, estabelecimento da concessionária ou da permissionária, no caso de fornecimento de ficha, cartão, assemelhado, ou no caso, a recarga de celular. Então, seria sempre da empresa, onde está constituída a empresa, né? Estabelecimento destinatário do serviço. Gente, serviço de comunicação, para pagar para o estado de destino, onde está o usuário, vamos dizer assim, é só quando ele é consumidor final. E né? Não existe serviço de comunicação para revenda. Para fins de ICMS, o destinatário, o tomador do serviço, sempre é consumidor final. Então, se acontecer, a prestadora de serviço está num estado e o usuário no outro, vai ter o diferencial de alíquotas, né? Geralmente eles têm filiais, né, nos estados. Agora, o que é diferente? Ó? Quando prestação de serviço de comunicação é feito por via satélite, aí sim, neste caso, é para o tomador do serviço. Sempre para o estado do tomador, quando é por via satélite. E eu estava até vendo sobre a questão do celular, pensando, né? O serviço de telefonia móvel. Será que é tudo satélite? Mas não é, né? Tem ainda por antena, tem satélite, nem tudo é satélite, pelo que eu pesquisei. Não estou tão por dentro assim das tecnologias, mas pelo que eu vi, ainda existe por antena. Então, neste caso, por satélite é para o estabelecimento do tomador e por antena é do prestador. E nas demais situações é onde o serviço for cobrado. Quando o serviço de comunicação é não medido, e aí eu estava pensando na TV a cabo, né? É um serviço não medido. É 50% para o estado do prestador e 50% para o estado do tomador de serviço. Então, a empresa, né, prestadora de serviço, ela vai ter que pagar ICMS, metade para cada estado. Aí eu fiquei pensando, o que seria um serviço não medido, né? TV a cabo é uma. Aí comecei a dar uma pesquisada e eu achei bastante coisa falando sobre isso, que já tem discussão, porque uns entendem que é medido, outros, cada um com seu, né, ponto de vista. Mas o que os estados entendem é que TV a cabo é serviço não medido. Então, metade para cada um. Muito bem. Já estamos quase no fim, tá, gente? Dessa parte a gente já entra nas perguntas. Bom, gente, fato gerador é isso, né? O que tem de fato gerador. Então, sempre que tiver uma situação diferente, é bom dar uma olhada. Dá uma olhada lá no fato gerador, para que depois você consegue, de repente, entender aquela situação diferente. Mas, em regra, é a circulação, com exceção desses pequenos, né, algumas situações específicas, como a venda à ordem, né, a questão que envolve o depósito fechado ao armazém geral dentro do estado. Então, tem situações pontuais que tem que ser observadas. Contribuinte do ICMS, então. Sujeito passivo é quem recolhe o ICMS, quem paga, né? Quem paga pelo imposto. Quem que é o contribuinte, então? Nós, né? Pessoas jurídicas, contribuintes do ICMS, que é quem realize, e aí, olha só, quem realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte, intermunicipal, interestadual e comunicação. Por isso que o transportador autônomo paga ICMS. Ele tem habitualidade. Então, alguém tem que pagar ICMS, né? Muitas vezes é o próprio autônomo, muitas vezes é o contratante dele, né? E depende muito, é um monte de regra que tem que ver neste caso. Mas tem ICMS, ele é contribuinte porque ele tem habitualidade. Então, assim, ó, Tatiane, a Juliana, são pessoas físicas. A gente é contribuinte do ICMS? Em geral, nós não somos. Nós não temos habitualidade e nós não temos intuito comercial. Aí vamos supor que eu vendi o meu carro. Eu vou pagar ICMS porque eu vendi o meu carro? Provavelmente não. Porque eu não tenho intuito comercial. É um carro que eu comprei, sei lá, faz 10 anos, 15 anos que eu comprei o carro. E agora deu certo de eu conseguir, eu vou vender ele para comprar um novo. Eu vou ficar com esse novo mais 15 anos. Então, assim, eu não tenho habitualidade se eu vendo esporadicamente. Agora, aí eu não vou pagar ICMS. Agora, se eu achar isso legal, não, olha só, eu vi aí que dá para comprar e vender carro. Aí eu viro um contribuinte, porque eu tenho habitualidade. Então, o certo é o quê? Constituir empresa, abrir inscrição estadual. Mas se o fisco pegar eu com mercadoria e ele entender que eu tenho habitualidade, que eu tenho volume, desculpa, gente, ele vai cobrar ICMS. Lembra o caso do autônomo lá que eu falei para vocês, que ele construiu um galpão e colocou mercadoria? O Estado cobrou o ICMS dele como se ele fosse vender aquelas mercadorias, né? Porque ele viu um volume ali dentro. Então, é volume
ou intuito comercial, habitualidade. Com Isso aí intuito comercial. merece mais uma aula também, Tati. Equiparação à pessoa jurídica. Vamos falar, né? Vamos fazer. Já tô colocando na nossa listinha. A lista tá boa. Vamos falar disso. Então, tá, gente? Então, assim, ó, o contribuinte do ICMS, se for uma venda esporádica, não tem volume, não é contribuinte por causa disso. Agora, se começar a ter rotina, é contribuinte. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela vende bolo. E ela não constitui empresa. E ela tem muita habitualidade, porque para você conseguir que ela faça o bolo para ti, tem que agendar, ó. Então, não tem nem o que falar que ela tem habitualidade. E ela não tem nada constituído, nem MEI, nem nada. Aí, esses dias já faz tempo, ela pediu para eu emitir uma nota avulsa para ela, porque ela vendeu o bolo lá para acho que era uma igreja, né, para festa e tal, e eles pediram nota. Aí tá, daí eu fiz o avulso ali, ajudei ela a emitir a nota fiscal avulsa. Aí expliquei toda essa história, eu disse que ela era contribuinte, que o ideal era pagar ICMS, mas né, ela não queria pagar tal, daí eu coloquei na avulsa que não contribuinte, o conta e risco é teu, o problema é teu, já expliquei. Não contribuinte. Passou uns dias, ela pediu outra. Daí eu, assim, a segunda nota, não contribuinte. Terceira nota, assim, ó, eu não te ajudo mais se tu não começar a pagar ICMS. Porque tem habitualidade, já era para ela estar com a empresa constituída. Aí eu disse, ó, por que não vai ver para abrir de repente um MEI? Daí ela disse, não, mas é porque faz comida, daí tem vigilância sanitária, tem não sei o quê. Enfim, né? Tem habitualidade. Os valores não são altos de cada um, não, mas junta tudo para ver quanto é que tá isso. Né? Eu acho que nem MEI ela podia ser. Bom, é também contribuinte do ICMS a pessoa... gente, deixa eu contar mais dessa pessoa, dessa minha amiga. Eu acho que ela não é nossa aluna, senão ela vai me matar depois. Mas também, se for, ninguém tá falando nomes. Não tô falando nomes, Mas o bolo dela é muito bom, os doces também. Mas olha só, ela abriu como é que era o nome? Um ateliê de doces, com portas abertas ao público. Todo irregular. Não tinha nada, não tinha documento de vigilância sanitária, não tinha alvará de prefeitura, não estava escrito... Ela achava ainda que era prestadora de serviço e não vendia mercadorias. Quer dizer, tá tudo errado e não tinha nada inscrito. Então, ela teve muita sorte. Está tendo, na verdade, né? Muita sorte. Bom, eu não sei, não. Eu não conheço a vigilância sanitária, mas eu acho que quem pegar ela nessa questão aí de vender alimentos sem registro é capaz de ser mais cruel do que o Estado. Bom, gente, então, assim, para encerrar essa parte, é também contribuinte do ICMS, pessoa física ou jurídica, daí qualquer um de nós, tá? Que importar, né? Qualquer importação que a gente fizer, a gente vai pagar ICMS, claro, aquelas coisinhas pequenininhas não. Mas se nós formos, isso pode ser esporádico, tá? Eu vou importar um equipamento para minha casa. Vou desembaraçar, vai ter o ICMS, vai ter mais impostos, não só ICMS, tá? Mesmo que seja esporádico. Quando eu falo que é o volume, que é a habitualidade que caracteriza uma pessoa como contribuinte, é coisas internas dentro do país, né? Agora, a importação não interessa, se tem habitualidade ou não, vai pagar ICMS. Mesma coisa no caso de ser destinatário de serviço prestado no exterior. É o serviço de transporte que está acoplado a esta mercadoria. Inclusive, na DEIC já tem lá, frete, né? Então, vai ter ICMS sobre esse valor também. No caso de adquirir licitação, bens, mercadorias apreendidos ou abandonados, a Receita Federal vai emitir guia para a gente, né? Várias taxas ali, valor, vai pagar, tem ICMS também. E quem adquirir, de novo, lubrificantes e combustíveis, né? Derivados de petróleo de outro estado. Daí tem o diferencial de alíquotas. Gente, inscrição estadual. Quem realiza fato gerador de ICMS tem que ter inscrição estadual. Então, quem presta serviço oneroso de comunicação, quem presta serviço de transporte, né, tem que ter inscrição estadual. Quem promove vendas, circulação de mercadorias. E aí tem algumas atividades que a gente fica bastante confusa. E agora? Será que eu pago o ICMS? Será que eu tenho que abrir inscrição estadual ou será que eu não preciso abrir inscrição estadual? Então, assim, você tem que olhar, primeiro, se aquela tua atividade tem que pagar ICMS ou não. Se você disser que sim, tem que abrir inscrição. Se você disser, não, Tati, essa já foi analisado, esse tipo de KNAI não me obriga a pagar ICMS. E aí você tem que ver no seu estado a questão da inscrição estadual. A maioria dos estados deixa a opção facultativa quando você não é contribuinte do ICMS, abrir ou não abrir inscrição. Então, vamos supor, no Mato Grosso eu sei que é assim. No Mato Grosso você abre vamos supor que a tua empresa é uma construtora, construção civil, não paga ICMS. Você abriu uma inscrição estadual no Mato Grosso, lá você continua não sendo contribuinte.
Santa Catarina é totalmente diferente. Aqui em Santa Catarina, se você abrir inscrição estadual, você é considerado contribuinte, mesmo que a tua atividade preponderante, a tua atividade operacional, não seja tributada pelo ICMS. Na verdade, Santa Catarina é quem decide se aquele contribuinte tem que ter inscrição estadual ou não. Ela vem na contramão dos outros estados. Os outros estados, todo mundo, na verdade, o que faz? Você presta serviço ou você vende, enfim, você faz tipo de operação tributada pelo ICMS? Faço. Então, que é fato gerador, né? Então, você tem que ter inscrição estadual, ponto. Não, eu não faço. O tipo de atividade não é fato gerador do ICMS. Então, você, empresa, decide se quer abrir inscrição estadual ou não. Mesmo tendo inscrição, não é contribuinte. Santa Catarina decide. E eu vou mostrar para vocês, dá tempo? Dá tempo. É como que, onde você consulta o CNAE da empresa para verificar se você tem que abrir inscrição ou não, tá? O que é diferente para o MEI? Porque o MEI, na maioria dos estados, e aí inclui Santa Catarina, é facultativo a abertura de inscrição estadual, né? O MEI, ele abre a inscrição se ele quiser. A partir do momento que ele abriu a inscrição, daí ele só pode baixar essa inscrição quando ele baixar a empresa, né? Ele vai permanecer com essa inscrição estadual. Esses dias eu atendi uma consulta assim, Tatiane, o MEI não consegue emitir nota avulsa. Desculpa. O MEI, ele está proibido de emitir nota fiscal eletrônica? Se não, o MEI pode emitir nota eletrônica. Mas eu não consigo. Claro, para você emitir nota eletrônica, sem ser aquela avulsa, você tem que abrir inscrição estadual. Por quê? Porque a nota fiscal eletrônica modelo 55, ela é para quem é contribuinte. Então, abre inscrição, compra o certificado que tu vais conseguir emitir a nota fiscal por sistema pago, ou até por aquele nacional. Não é nacional gratuito, tá? Deixa eu encerrar aqui. E eu quero mostrar para vocês aonde que você vai consultar se a empresa... Ô, Juliana, tá aparecendo na minha tela ou não mais? Tá no Google. Então tá. Aonde que vocês olham em Santa Catarina para ver se precisa abrir ou não inscrição estadual? Administração tributária. Aí tem aqui, ó, ICMS gestão. Depois tem cadastro tributário, inscrição estadual. Aí tem aqui, ó, consulta permissão de inscrição estadual e exigência de alvará. A questão de alvará você vê com a prefeitura que é mais seguro, tá? Mas aqui é só para você ver a questão da inscrição estadual. E aí você coloca o CNAE aqui. Ai, Deus, tu sabe algum de cor, Juliana? Mas eu não tenho inscrição estadual. Não, mas não tem problema. Pode 21. Ser aqui, ó. Quer botar o meu? Peraí que eu já botei esse. Peraí, daí então... eu já me passo o teu também. Ops. Peraí, vamos lá. Só o que falta, né? Eu estava tentando consultar o Sintegra do Paraná hoje e desisti, porque estava toda a vida incorreta. Ó, tá vendo, gente? Olha só. Treinamento e desenvolvimento profissional. Não precisa. Qual é o teu, Juliana? 21 963 849. Não é o... Tu não tá dando teu CNPJ? Não era o CNPJ? Não, é o CNAE. Não, o CNAE meu é o mesmo que o teu, né, criatura? Treinamento e desenvolvimento profissional. Eu até estranhei quando tu falou, eu assim, que CNAE que essa mulher tá usando. Mas pode ser o de consultoria também, né? Tem o de consultoria. Mas o principal é o treinamento. Não, então fechou. Olha lá, não, nós não precisamos abrir inscrição. Agora sim, ó, se tu tem atividade comercial, atacadista, indústria, nem perde tempo pesquisar, porque tem que ter inscrição. Eu digo, aqueles CNAEs que tu fica em dúvida, ou por que não consultar o serviço, só para garantir, né? Gente, olha só, se tiver sim em algum, tu consulta o principal e todos os secundários. Se um deles disser que sim, tu tens que abrir inscrição estadual. Isso em Santa Catarina. Então, é o estado que define, não é a tua empresa. Ok? E para encerrar, é o último slide ou ainda não? Encerrar essa parte, né? Daí tem as dúvidas. Estabelecimento. O estabelecimento é o local onde acontece a atividade. É local privado ou público, edificado ou não. Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Deixa eu botar aqui. Esse conceito vai ao encontro do conceito do CNPJ. Porque a instrução normativa do CNPJ diz que a gente tem que ter um CNPJ para cada local
E aí pode ser temporário ou permanente, enfim, lá na IN CNPJ ele define, mas vai bem ao encontro do que tu acabou de falar agora sobre estabelecimento. E, Juliane, não precisa também na esfera federal tu ter digamos, um imóvel no local, né? Um imóvel, digamos, uma casa, uma edificação. Não precisa, e também não precisa ser próprio, pode ser próprio ou de terceiro, pode ser temporário ou permanente, enfim. Então é exatamente o mesmo, né, para o ICMS. Então, gente, o que eu quero dizer assim, por exemplo, a revenda de carro. Para que precisa ter um escritório ou um localzinho com telhadinho? Não precisa, tu tem que ter o espaço onde estão os carros, né? E isso é o estabelecimento, ali está acontecendo a atividade comercial e o Estado vai cobrar o ICMS. É autônomo, cada estabelecimento é do mesmo titular. Para fins de ICMS, matriz é um estabelecimento, filial é uma empresa. É uma empresa só. Mas para fins do ICMS, cada um cuida da sua vida. Cada um tem a sua inscrição estadual, cada um tem a sua FD, DIME, nota fiscal. É tudo separado? Não mistura, porque cai na malha. Caiu, né? Inclusive. Então, cada estabelecimento do mesmo titular é considerado autônomo para fins do ICMS, mesmo que você faça apuração consolidada no final, tá? Mesmo que você faça consolidada no final, porque tem previsão legal quando os estabelecimentos são da mesma empresa, consolidar a apuração. Ou seja, você vai ter débito e crédito, lançamento de nota, tudo separado. Saldo final você transfere. Mas é uma outra situação que daí é um outro assunto, tá? Mas mesmo assim, cada um cuida da sua vida. Nem para fins do ICMS, tá? Como diria a Juliana, né? Cada um com seus problemas. Com seus problemas, é isso aí. Gente, também é considerado autônomo o veículo usado no comércio ambulante ou captura de pescados. Então, ele é autônomo quando ele está em outro estado vendendo mercadoria no estado que ele não é inscrito. É como se fosse o teu estabelecimento sobre rodas. É bem por aí, tá? Dentro do estado, não, porque daí é venda fora, tem toda uma base informando como é que você vai pagar ICMS. Agora, no caso de envolver outro estado, você está saindo com o teu caminhão para vender fora no estado que você não é inscrito, ele vai considerar que aquele local, aquele veículo é o estabelecimento para cobrar ICMS para aquele estado. É isso. E o veículo usado fora do estabelecimento é a extensão do estabelecimento, é quando é dentro do estado. Deixa eu só explicar a diferença rapidinho. Você tem um veículo e você vende fora do estabelecimento. Você bota a mercadoria no veículo e sai vendendo. Vamos supor vendendo gás. O gás você está vendendo dentro do território do estado, né? Da tua empresa. Tua empresa é constituída em Santa Catarina e você sai vender gás em Santa Catarina. Então o veículo é a extensão do estabelecimento. É como se fosse uma coisa só. Agora, se você pega esse gás, eu nem sei se pode, mas vamos supor que possa, e sai vendendo no Paraná e o teu estabelecimento é de Santa Catarina, lá no Paraná ele é como se fosse autônomo, é como se fosse uma empresa sobre rodas. E eles vão cobrar ICMS antecipado lá para o estado do Paraná. Ok? Agora deixa eu voltar, Juliana, para cá. Bora para as perguntas, então. Muito bem. A Daiane é a primeira da listinha aqui. Boa noite. Uma empresa de criação de gatos é considerada indústria? Ela deve emitir notas de mercadorias? E criação de quê? Gatos. Calma aí. Não, então, o gato, ele é uma mercadoria, né? São animais, os animais também são mercadorias quando você comercializa eles, mas não é uma indústria. Não é. Na verdade, nós vamos falar depois, né, do fato gerador do IPI, quando é ENT, não é fato gerador do IPI. Então, assim, claro, você vai usar o CFOP 501, olha que loucura. Porque produção, tu não comprou o gato para revenda, né? Pode ter também, né, Juliana? O pet shop, por exemplo, né, compra e revende. Mas se você tem lá será que é matriz também que chama? Porque o gado bovino é matriz, né? Não sei. Enfim, tem as gatinhas lá que vão ter os bebezinhos. A reprodutora. Reprodutora. Quando você vende esses gatinhos, né, aí você faz a 501, apesar de não pagar IPI, tá? E tem que emitir nota de mercadoria, sim. Você vende mercadoria. É tão estranho falar de animal vivo como mercadoria, mas né? Então, sim, tem que vender mercadoria. E pagar ICMS é 17%, tá, Daiane? A não ser que vender o gato para quem vai revender. Se vamos supor que você vende para o pet shop. Vende a 12, o pet shop vende a 17. Se for Santa Catarina, né? Uhum. Uma empresa de serviço 0702 tem que mandar a mercadoria para o local da construção. Como
como ela é para ser utilizada em serviço, tem que ser destacado ICMS? Não. O item 702 é serviço de mão de obra da construção civil, né? Então, a mercadoria, quando ela não é fabricada pela tua empresa fora do canteiro de obras, que se for, tem que olhar caso a caso, porque é um negócio que a gente vai ter que falar no conflito de competências. Mas, em geral, não, tá? Se você compra esses insumos, né? Insumo não é, né? Ou pode ser que seja, né? Os materiais para uso e serviço da construção civil, não, tá? Você vai ter uma nota fiscal de remessa, uma 5949, mas não tributa o ICMS. Agora a pergunta da Mônica é para mim, não tem a ver com o fato gerador de ICMS, mas eu vou responder, que isso aqui é bem rapidinho ali, não vai tomar muito tempo. Ela está perguntando se o desenvolvimento de software, sendo de prateleira ou não, tem que ser do regime cumulativo. Então, o artigo 10 da Lei 10.833 de 2003, no inciso 25, tá? Então, artigo 10 da Lei 10.833 de 2003, artigo 25, ele vai falar das situações que se enquadram como regime cumulativo de PIS e COFINS, ainda que você seja do lucro real. Dentre eles, ele coloca a questão da receita de software, né? Ele fala que a receita oferida por empresa de serviço de informática, decorrente do desenvolvimento de software e o seu licenciamento e também a cessão de direito de uso desse software entram na cumulatividade do PIS e da COFINS. Ou seja, vai pagar 0,65 de PIS e 3% de COFINS e não tem lá o direito aos créditos, né? Ô, Juliana, deixa eu só complementar uma coisa aqui com a Júlia, mas deixa eu só ver, o inciso se é o quinto mesmo. Isso. Ô, Júlia, assim, ó, não tributa o ICMS, só que não esqueça que você vai emitir uma nota de transporte, porque se você não emitir nenhuma nota, o fisco pode pegar na estrada e multar a empresa achando que está vendendo sem nota, né? Então, tu tem que emitir uma 5949, que é remessa para prestação de serviço. Como você emite uma nota e essa nota não tem tributação do ICMS, você tem que colocar base legal, sempre. Então, não incidência do ICMS, aí tu tem que ver no teu estado. Se for Santa Catarina, é não incidência do ICMS, conforme inciso 5º do artigo 6º do regulamento do ICMS. E nos estados tem, tá? Tu vai lá na parte de não incidência que você vai encontrar certinho qual é o artigo e o inciso para colocar. Próxima pergunta é da Paty. Quer que eu leia? Júlia, já foi. Sobre a padaria, está perguntando. Uma padaria, as embalagens adquiridas fora de Santa Catarina devem ter diferencial de alíquotas? Tem, que é uso e consumo. Para não ter diferencial de alíquotas, meu Deus, eu tô com o bichinho do... Próxima aula eu vou trazer uns 3 copos d'água, um só não deu volta. Para não ter o diferencial de alíquotas, é só quando a embalagem ela é considerada matéria-prima ou para revenda. Não é revenda, né? Porque a padaria não vai vender embalagem. E matéria-prima seria uma indústria de pães. Então, aquela empresa que ela paga, né, o produto, ela compra a embalagem, ela fabrica o pão e ela vende o pão sem embalagem de apresentação. É só embalagem para transportar, para levar o pão para casa. E para o consumidor final, essa embalagem é uso e consumo. Por quê? Porque lá no regulamento do IPI diz que esse tipo de processo de fazer alimento e vender na padaria, no restaurante, na lanchonete, direto para consumidor final, não é caracterizado industrialização. Agora, não pode ter marca, né, embalagem de apresentação, que é a marca, aquela que tem finalidade de encarecer o produto. Então, não pode ter essa marca e tem que ser para o consumidor final. Daí eu uso consumo. Daí tem que pagar diferencial de alíquotas. Ah, não, mas Tatiana, minha padaria desenvolveu lá uma marca, registrou, e toda a embalagem tem a marca. Aí ela é indústria. Daí não tem, né? Daí não tem que pagar diferencial de alíquotas, porque a embalagem é matéria-prima para ela. Perfeito. Empresa do Simples Nacional em Florianópolis quer abrir um depósito no Rio Grande do Sul. Pagará ICMS na transferência? Não, porque neste caso ela é do Simples, né? Empresa do Simples. Não, daí não. Porque a empresa do Simples ela é tributada somente pela receita. Aquele exemplo que eu dei para vocês é fato gerador, que é circulação, a gente está falando de uma empresa normal. A empresa do Simples é receita. Então, na transferência não tem. Tem que ver, né, Juliana e Paty, lá no Rio Grande do Sul, se existe alguma cobrança antecipada, porque tem alguns estados que cobram. Ah, se o produto entrar aqui para, sei lá, para depósito ou para revenda, tem algum tipo de cobrança, como a ST, por exemplo. Vai que lá o produto é ST. Aí tu tem que dar uma olhada se tem que recolher na transferência, né? Mas para o ICMS normal lá dentro do Simples, não tributa.
Transporte interestadual com início em Santa Catarina. Tomador do serviço é o remetente, referente a uma remessa para conserto em outro estado. Tem que recolher diferencial de alíquota para Santa Catarina? Tá, deixa eu entender, não entendi. Transporte interestadual com início em Santa Catarina, tomador de serviço é o remetente, ok. Referente a uma remessa para conserto em outro estado, tem que recolher DIFA? Não, tu não tem que recolher DIFA, tem que recolher ICMS cheio para Santa Catarina, tá, Jéssica? Se eu entendi certo, a tua dúvida é o seguinte: tem uma transportadora que foi contratada para levar uma mercadoria para outro estado para consertar essa mercadoria. Então, não existe diferencial de alíquotas aqui, porque o consumo não vai acontecer no outro estado, eles vão consertar e vão devolver a mercadoria para você. Então, não tem DIFA, tem ICMS sobre o serviço de transporte. E a remessa para conserto tem suspensão, né, desde que retorne em 180 dias, tá? Então, DIFA não tem, neste caso. A Mônica, em São Paulo, onde será que consulta? Mas o que a Mônica perguntou? É aquela consulta de botar o KNAI. Eu encontrei um link aqui, eu não sei se é, mas eu vou botar aqui para o pessoal ver. Pelo menos é um link da Cefaz de São Paulo, que bota ali o KNAI, eu não sei se tem exatamente a mesma função, mas Joga aí joga na tela, como é que é? Joga na tela amarela. Tu quer que eu bote aqui na compartilha? Não, tu vai mandar o link aqui, beleza? Não, tranquilo. Posso compartilhar. Eu já mandei o link, mas posso compartilhar. Peraí, aqui. Tá vendo aí? Tô, Mas aqui é para emissão de nota fiscal eletrônica. Não, ali é data da obrigatoriedade, pelo PNAE. Assim, ó, eu não sei dizer São Paulo, tá? O que eu sei é que não é muito comum ter um local dentro da legislação que você consulta o KNAE e ele diga se tem que abrir inscrição ou não. Não é comum ter. Tô dando uma olhada aqui, mas não tô... Eu acho que não tem, tá? Uhum. O que dá para fazer, de repente, é dar uma... Jogar no seu Google, né, para ver se aparece alguma coisa. Perfeito. Que foi o que eu fiz aqui em 5 segundos. Mas não é comum ter, tá? Não é comum ter. Santa Catarina que colocou isso. Assim, facilita bastante, só que o que aconteceu? O Estado criou isso na época que tinha um monte de regra dizendo que se você não era contribuinte, não precisava pagar diferencial de alíquotas. Antes da emenda constitucional 87 de 2015. Aí o que o Estado fez, malandrão? Ele criou esse aplicativo, ele exigiu que algumas empresas, e aí representante comercial tá ali, né? Consulta o KNAI para ver, alguns sim, outros não. Ele exigiu que representante, algumas empresas abrissem inscrição para quê, Juliana? Cobrar diferencial de alíquotas. Só que aí depois, passou um tempinho, apareceu a emenda constitucional 87, quer dizer, foi um trabalho meio que em vão, né? Então, sim, a ideia dele era cobrar diferencial de alíquotas. Então, não sei se os outros estados têm, não, acho que não, tá? A Juliana, não. Mas eu tenho uma tabelinha aqui, eu encontrei, enquanto estava falando, eu fui dando uma olhada aqui, tem uma tabelinha que ele fala sobre obrigação de inscrição estadual conforme o KNAI. Não é digitar, no São Paulo, não é digitar o KNAI para buscar, ele já vem uma tabela mesmo, né? É só jogar no Google ali. Então já tem um jeito de consultar. Daiane, né? Eu ia dizer, agora é a Juliana, mas Juliana é tu, então eu vou pular para a Daiane, não vou te responder não, Juliana. Agora é a Daiane. Veja se consegue me ajudar. Uma médica emitiu um RPS para Curitiba no CPF dela. Agora o Fundo de Saúde só paga ela com comprovação do pagamento do ISS. Como faço isso? Ela prestou o serviço lá em Curitiba. Curitiba tem o tal do CEPOM. E ela vai ter que pagar ISS lá para Curitiba. Tá? Se ela não tem inscrição lá. Porque assim, o serviço médico é pago para o município onde está o prestador, né? Mas Curitiba tem o CEPOM e exige pagamento. Então, o jeito é pagar o ISS, se não foi pago, para poder apresentar para o fundo de saúde. Bom, e tem a última pergunta. Geralmente eles retêm, o fundo de saúde é órgão público, né? Geralmente eles retêm, bem estranho. Mas o jeito é pagar, tá, Daiane? E tem a última pergunta da Daiane também, voltando ao assunto dos gatos. Ela dizendo que ela é optante pelo Simples Nacional e quer saber se paga em qual anexo. Já que não é. Que ela quer saber se como é comércio se é anexo 1 ou se é indústria anexo 2. Dá tempo. Deixa eu mostrar. Vamos confirmar se na TIP gato aparece, né? E se é NT mesmo. Peraí. Deixa eu só abrir aqui a TIP rapidinho. Não vou compartilhar não, tá, gente? Só vou olhar aqui daí bem rapidinho. Assim, não tão rápido assim, né? Mas, peraí. Se eu for baixar a TIP na internet, vai levar mais tempo, porque ela é muito pesada, mas eu tenho baixado aqui.
Eu fico falando para o pessoal, gente, sempre que precisar consultar TIP, vocês olham na internet, você pega sempre o da Receita Federal, não baixa no computador porque eles mudam sempre, mas eu tenho uma baixada e de vez em quando eu estou olhando. Só para facilitar, porque às vezes demora. E enquanto tu vai olhando aí, eu vou contar um caso que quem me acompanha lá no Instagram já viu. Inclusive, eu que tenho o hábito de pesquisar e tenho conhecimento de como pesquisar, caí na pegadinha do malandro essa semana, né? Que alguém me falou assim, Ju, a Selic não tá aparecendo no site da Receita Federal. Achei estranho, né? Joguei no Google Selic. E aí puxou, o primeiro site que puxou foi o da Receita. Pum, entrei. O site da Receita é um site, né, confiável. Só que eu não me dei conta. Aí, beleza, não achei no site da Receita, então vou olhar no site do Bacen e do Debit. E passei lá a Selic para a pessoa que era de 0,16%. Certo, não tem nada de errado nisso. Só que depois eu fui me dar conta de que a gente tem um novo site da Receita Federal. E nesse novo site, então, tem um novo caminho para chegar na Selic. E esse novo caminho, quando tu bota no Google Selic Receita Federal, ele não puxa o novo link, ele puxa o antigo. Então, pegadinha do malandro, a pessoa pode pensar, estou num site oficial, estou no site da Receita Federal, então tá tudo bem. Só que como houve essa mudança do site, às vezes a gente pode não se dar conta de que teve sim uma atualização. E outros exemplos, né? A gente teve uma alteração na DCTF, por exemplo, que não saiu no manual, saiu só numa partezinha dentro do site da Receita. Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar bastante cuidado. Quem nunca? É NT mesmo, tá? Não tem como gato, tá? Procurando Ctrl F gato, não achei. Daí tá outros animais vivos. Então é comércio, tá? Tabela 1, anexo 1. Perfeito. Muito bem. Não temos mais dúvidas e estamos terminando com 1h e 52 minutos de aula. E a Tati que ia falar de ISS e IPI hoje, ó, a doida. Ainda bem que eu disse, Nananina, não, minha jovem, ó, vamos concentrar e fazer... Quando eu comecei a colocar eu, epa. Tati? É que a gente vai falando, vai lembrando, e também a ideia é a gente aprofundar, né, não passar por cima, assim. Exatamente, porque assim, por mais que você tenha assistido essa aula e, mas eu não me interesso sobre, sei lá, o ICMS da telecomunicação, né, que foi telecomunicação, que eu acho que tu falou que tem umas particularidades, né, ok, você não se interessa hoje, mas se amanhã ou depois você vier ter um cliente desse, você vai poder voltar nessa aula e poder assistir sobre fato gerador de tudo o que tem para falar de fato gerador sobre ICMS, né, Tati? É isso aí, a ideia foi essa, mostrar tudo, né? A questão, assim, de serviço de comunicação, ela é mais complicada, porque tu tem que avaliar, às vezes, o serviço, porque a empresa chega e diz, eu faço eles falam uma sigla lá, aí tu tem que descobrir se aquilo é um serviço de comunicação ou não. O mais difícil da comunicação é entender o que é o serviço, né? Gente, a ideia é essa, não deixar nenhuma ponta solta, né, Tati? Gente, obrigada pela atenção, e é isso aí, até semana que vem, né, Juliana? Até terça que vem, e aí semana que vem vai ser naquela pegada que a gente falou, um assunto mais específico. Depois a gente volta na outra semana com alguma aula de fato gerador, vamos ver ainda se vai ser ISS, IPI, PIS e COFINS, aí a gente vai decidir ainda. Então, um abraço para vocês e uma boa semana a todos. Obrigada.